Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que eu não posso mais usar essa introdução. Eu usava essa introdução, mas eu descobri que acho que ela estava no meu subconsciente. Ela é do Matando Robôs Gigantes. Acho que todo mundo conhece. E eu estava usando sem querer, olha só. Então eu vou começar diferente dessa vez. Fala, NTzada, como é que vocês estão? Todos bem? Pois é, voltamos aqui para mais um papo do nosso podcast. E hoje eu tô com um convidado super ilustre, um cara que eu sempre quis conversar e que a vida fez um link para a gente chegar a estar nessa conversa de hoje aqui. Ele é jornalista, escritor, apresentador, baixista amador, como ele se autodenomina, e um grande amigo de um grande amigo meu, amigo do Milton. Eu tô com ele hoje, o Pablo Miyazawa. Tudo bem, Pablo? E aí, tudo bom? Como é que você tá? Que bom receber o seu convite e que bom que a gente conseguiu marcar essa conversa. Eu tô bastante honrado de estar aqui com você hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, é o horário que for. Eu nem sei que horas são onde você tá também, eu não sei que horas são aqui no Brasil, então, enfim. Não importa, porque a gente não sabe quando que eles vão ouvir o nosso podcast, né? Então vai ficar gravado para a eternidade, vamos falar assim. Maravilha. Eu te apresentei como baixista amador, olha só. Eu Isso. também toco guitarra, olha outra coincidência aí. Ainda toca ou parou, Pablo? Não, eu toco mais do que nunca. Eu acho que hoje eu toco mais do que eu tocava há uns 10 anos atrás. Eu toco, na verdade, eu me coloco como baixista porque é mais diferente e, de fato, é o instrumento que eu comecei a tocar e é o instrumento que eu mais toco nas bandinhas, né? Mas eu toco guitarra também, talvez eu toque até melhor do que toco baixo. Que E legal. eu nunca abandonei a música, mesmo que de uma maneira amadora. Eu tive muitas bandas, continuo tendo, mas tem aquele pudor, né, de jornalista, de não querer passar vergonha em público, então eu não divulgo nada que eu faço, não tem música gravada, essas coisas. Então eu me divirto tocando mesmo. Mas é isso, vamos tocar aí também. Se quiser, pega a sua guitarra lá, a gente toca aqui A agora. gente toca, ia ser ótimo. Bom, para a gente começar esse bate-papo aqui, eu tenho que te perguntar uma coisa. A gente faz esse podcast aqui que ele chama é, Pode Mais Joga. E a ideia é que a gente ouça esse podcast no carro ou aonde a gente estiver. Mas se você estiver em casa e você colocar ali na TV, provavelmente você vai querer ver alguma coisa naquela tela. Então a ideia é perguntar para o convidado qual jogo você gostaria que eu jogasse enquanto a gente faz esse bate-papo. Não garanto que eu sou bom e não garanto que vai dar certo. Só garanto que você vai ter ali uma diversão para assistir enquanto a gente está conversando. Tem alguma sugestão, Paulo? Olha, eu tô pensando aí, faz uns dias no game que eu ia recomendar para você passar para o pessoal assistir. Então eu vou te dar uma encrenca das grandes, eu vou evocar aqui um game antigo, né, que não é nenhuma novidade, afinal a gente está aqui falando sobre isso. É um game de 1989, se eu não me engano, É isso mesmo. chamado Teenage Mutant Ninja Turtles, ou Tartarugas Ninja. O primeiro, não é o The Arcade Game, é o primeiro, que foi criado pela Ultra Games, que é um estúdio subsidiário da Konami. É um game que me enganou na época que eu comprei, foi o primeiro cartucho original de NES, ou NES, né, de Nintendinho, que eu comprei no Brasil. Comprei numa loja que ainda existe no Shopping Ibirapuera, em São Paulo, uma loja de importados japoneses. Eu joguei o fliperama do Tartarugas Ninja e, como todo mundo aí da nossa idade, fiquei chocado com aquilo quando apareceu em todos os shopping centers do Brasil. Era demais aquele game, né? É o que viria a se tornar o The Arcade Game, que foi lançado para o Nintendinho como Tartarugas Ninja 2, The Arcade Game. Só que eu, uma criança de 11 anos muito inexperiente, não sabia a diferença. Eu vi lá o jogo das Tartarugas Ninja à venda, muito caro, por sinal, custava assim 75 mil dinheiros. Dinheiros. Vamos Uhum. pensar em 1990 aí, né? Em 89, 90, foi em 90 que eu comprei. 75 mil dinheiros, era muita grana, antes do real, e um cartucho original de NES,
na caixinha, com manual, em inglês, custava muito mais caro que um clone, né? Um jogo clone lançado pela Gradiente ou lançado por qualquer outro fabricante. Gastei todo o meu dinheiro nesse jogo, imaginando que era o game de fliperama, que era igual, pelo menos, o game de fliperama, e a minha decepção foi grande quando descobri que não era um jogo diferente, uma mistura de plataforma, puzzle. Quem jogou sabe o quão difícil é esse game, eu nunca consegui terminá-lo. E até hoje, quando eu leio sobre esse game, sempre ressaltam o quão difícil ele é, trabalhoso e chato também, né? Tem gente que acha ele ruim. Eu tenho mixed feelings sobre esse game. Eu gosto dele porque foi o meu primeirão, ainda que ele tenha sido uma grande frustração para mim, que eu nunca admiti a ninguém. Na verdade, eu tô admitindo aqui pela primeira vez o quanto Olha eu fiquei só, decepcionado. exclusivo. Exclusivo. Não contei para minha mãe também. Minha mãe falou: "Você tem certeza que você vai gastar todo o seu dinheiro nisso?" Eu falei: "Quero esse jogo, eu quero." Quando eu cheguei em casa, encaixei no Phantom System, eu falei: "Meu Deus, não era isso, né? Não era o que eu estava esperando." Não tinha revista na época para a gente se informar e tudo mais. Nunca terminei o jogo, então eu quero ver se você consegue, já que a gente vai conversar bastante aqui, provavelmente vai ser uma conversa longa, eu quero ver a sua performance, se você vai conseguir terminar de fato esse game. Eu encalhei no Technodrome, né, que acho que é o último vilão antes do Shredder lá Do do Shredder. Destruidor, Isso. né? O Technodrome era aquela máquina enorme com o olho que você tinha que subir, acertar vários pontos diferentes, enfim, não deu certo. Então, te vira aí para terminar Tartarugas Ninja para mim do Nintendinho, por favor. Perfeito. Assim que você falou o nome do jogo, ele já tá na tela e o pessoal já tá vendo as minhas habilidades com as tartarugas ninja. Eu ia escolher Tetris, né? Você sabe, mas daí eu quis dificultar um pouco a tua vida, porque tá É, muito fácil para você. o Tetris é um dos jogos que eu mais joguei, vamos falar assim. Ah, então pronto. Bom, o pessoal acho que viu que o cara manja um pouquinho de videogame. E eu não falei ainda o que ele já fez da vida. Então, se você conhece o Paulo Miyazawa, você sabe quem é. Eu costumo dizer que ele é praticamente o rei do pop brasileiro, da cultura pop. Não é o Michael Jackson, mas ele é um cara que trabalhou muito nessa área. E aí dá para rever um pouquinho aqui do que ele fez. Eu provavelmente vou esquecer tudo que ele já fez, porque o cara é um mito, mas ele já trabalhou como editor-chefe na revista Rolling Stones, já trabalhou como editor-chefe na Nintendo World, na IGN Brasil. Hoje ele está fazendo participações no canal da Netflix. E não para por aí. Tem mais projeto por vir e a gente está ansioso para saber o que mais pode acontecer. Se quiser contar, conta. Se não quiser, a gente fica na expectativa, só esperando, né? Ah, não, prefiro deixar na expectativa, porque nem eu mesmo sei o que vai Então, rolar nos fechou. próximos meses. Eu acho que nesse momento aí de pandemia, de incerteza, principalmente no Brasil, é muito difícil e talvez até leviano fazer qualquer previsão de como as coisas vão estar. Então, neste momento é o que eu estou fazendo. Eu estava trabalhando no IGN Brasil até o ano passado, 2020, Isso. e desde da metade do ano eu estou em carreira solo, fazendo o que vier, e com certeza eu não abandonei o mundo dos games, que ainda me proporciona muitas alegrias, muitos contatos e oportunidades que nem eu sabia que poderiam existir nessa altura da minha vida, como fazer consultoria, até mesmo voltar para o jornalismo de games de fato, né? Porque nos últimos anos eu estava mais ligado à área de cinema, por conta do meu trabalho no site Adoro Cinema, que é da mesma empresa, e o IGN era como se fosse um side job meu, que eu fazia coluna, né? Que eu cobria E3, a E3, né? A feira de games que acontece, ou acontecia todo ano em Los Angeles. Então era um papel mais estratégico, né? E eu estou vendo aí umas oportunidades até de voltar para o hard news, de fato, para o que está acontecendo, porque eu confesso que eu estou muito por fora do que está rolando no mercado de games hoje. Eu acompanho as notícias muito superficialmente, eu não joguei muitas das coisas que muita gente jogou no ano passado, e eu não tenho nenhum problema em falar e admitir isso, mas voltar com força total pro dia a dia dos games vai ser um desafio, que eu tô até bem ansioso para ver se eu dou conta ainda, porque tem muita coisa que é legal, né, e que eu adoro e que não muda, mas tem muita coisa chata do jornalismo em si, mas também do mercado de games em si, do jeito que as coisas estão.
E eu não estou nem falando das pessoas que trabalham nesse meio aqui no Brasil, mas também do estado das coisas, né? As discussões atuais sobre o assunto, a guerra dos consoles. É Isso. uma coisa assim que eu estou vendo isso. Eu trabalho com games profissionalmente, de fato, há quase 25 anos já. Então, já vi muitas dessas gerações, coisas passando. Então, às vezes, dá um pouco de preguiça rever de novo. Mas rever de novo é feio, né? Mas é isso. Vamos É rever. uma redundância necessária. Exatamente. Mas vamos ver, né? O que o futuro me reserva. Com certeza. E eu quero chegar nessa parte, principalmente, claro, curiosíssimo sobre a sua época na Nintendo World. Mas antes da gente chegar lá, eu quero conhecer um pouquinho do Pablo gamer, lá atrás, voltando aos seus 11 anos, lá na época do Ninja Turtle. Ou pode ser antes ou pode ser depois. O que você jogava? Qual foi o primeiro console? O que foi apresentado para você naquela época para você entrar no mundo dos games? Bom, eu nasci em 1978, então faça as contas aí para descobrir quantos anos eu tenho. A minha família não tinha muitas condições de me dar um videogame, então era uma oportunidade que eu tinha visitando primos que já tinham o Atari 2600, que foi bastante difundido no Brasil por volta de 1983, 84. Então eu comecei a jogar nessa época na casa de primos que tinham o Atari, ainda o Atari modelo antigo com o gabinete de madeira, né, lançado pela Polivox, que era um braço da Gradiente. Muita gente não sabia disso. E eu queria muito um Atari, mas era aquele tipo de coisa, é inimaginável. Eu não consigo nem estimar quanto custava em relação à inflação, em relação ao salário mínimo na época, mas não era para gente. Então, jogar Atari era algo que eu só fazia na casa de parentes e para mim estava bom. Só que, obviamente, jogar videogame é uma coisa que faz qualquer criança ficar muito encantada, mesmo que seja o Atari. Então, já existia o Nintendinho lá fora e a gente não tinha nenhuma informação sobre isso. Para mim, o Atari ainda era a melhor coisa possível. Tinha muita propaganda em revistinha, em quadrinhos, né, na televisão. Era assim, era meio difícil de fugir da hegemonia do Atari, mesmo que houvessem outras opções, como o Intellivision, né, que também foi lançado no Brasil mais ou menos naquela época. E os clones do Atari também, que a gente entendia que era tudo a mesma coisa. Para mim não importava, eu queria um Atari. Então uma coisa que minha mãe fazia para compensar o fato de não poder comprar um, era alugar o Atari no final de semana. A gente ia em locadoras, que eram locadoras de vídeo, de VHS, e que também alugavam o console e cartuchos, né? E era muito interessante. Não eram as caixinhas dos jogos que ficavam nas prateleiras, eram uma espécie de umas fichas de arquivo de Nossa, papel, né? Você lembra sim. disso? Lembro, Eram plastificadas. plastificadas e eram uma Isso, espécie de umas cavidades que ficavam grudadas na parede. Então você puxava e eles tinham a descrição do game ali, e era exatamente. o que dava para saber, né? Assim, a gente realmente só podia presumir o que significava, sei lá. Eu lembro de um jogo que eu olhei e falei, com esse nome deve ser muito bom, né? Que era o Yars' Revenge, né? Que é um jogo realmente icônico do Atari, né? Atari. Yars' Revenge, inclusive, foi criado pelo mesmo criador do game do ET, né? Que a gente fala sobre ele daqui a pouco. Daqui a pouco, é. Mas, que é o Warshall, né? O nome dele? Esqueci o nome dele. Eu não vou Howard. lembrar o nome dele, eu não vou. Eu entrevistei ele na última BGS, Que é um cara legal. incrível. É, ele veio Mas, pra cá, é enfim, verdade. ele veio para cá É, e ele pro fala Brasil. livremente sobre o fato de ter criado o pior game de todos os tempos. Enfim, eu me lembro que uma vez, nessas idas às locadoras para alugar o Atari, era uma coisa que minha mãe fazia pelo menos uma vez a cada 3 meses para mim, e a gente alugava uns 5 jogos e tal. Tinha um catálogo que eu gostaria de ter até hoje, era um livrinho, uma espécie de um livrinho pocket, com umas 100 páginas, que era um catálogo eu acho que era da Dynacon. Não sei se a Dynacon lançou realmente um clone do Atari, ou se era, não sei qual era, mas assim, era um produto que parecia oficial da Atari. Cada página tinha uma ilustração da possível tela do jogo e uma descrição de cada jogo, e é dividido por categorias, inclusive tinha lá adulto, né, que eram 3 jogos para o público adulto, e daí tinha descrição de praticamente todos os jogos de Atari conhecidos.
E aquilo para mim foi uma revelação, numa época que não tinha revista, que não tinha internet, não tinha programa na televisão. Eu tinha nas minhas mãos, eu tinha uns 7 anos, um livrinho pequenininho que começou a sair as páginas com todos os jogos do Atari que existiam. Eu queria jogar todos, obviamente. Acho que eu nunca tinha falado sobre isso. Que Eu legal. queria ter isso aqui, eu devo ter isso, algumas páginas soltas dele. E ali eu conseguia descobrir que tipo de jogo era, então eu procurava os jogos que eu queria. Eu tive algumas decepções, por exemplo, quando eu peguei um jogo chamado Kabum, né, que acho que vocês sabem qual é, e eu descobri que precisava de um joystick especial para jogar, né, que é o paddle. Isso. De girar, né, que não era o mesmo joystick com a alavanca e o botão vermelho, e a locadora obviamente não tinha o paddle controller, mas tinha o Kabum para alugar, né, então foi um dos jogos que eu não consegui jogar. Eu me lembro também de ter alugado o Raiders of the Lost Ark, que é o Caçadores da Arca Perdida, que é um jogo muito difícil e complexo do Atari, que, se eu não me engano, você não apenas usa 2 controles, mas um deles é o paddle. Eu não sei se eu tô... É isso mesmo? É isso aí. É isso aí. Então, e obviamente não consegui jogar porque ele não se mexia, porque eu não tinha outro controle. Coisas que não dá para saber, que ninguém sabia te informar. Eu me lembro de ter alugado um incrível também, chamado Star Master, que é um dos jogos mais complexos do Atari na época, que você usava não só o controle, como também o painel, né, do Atari para você controlar a sua nave. Eu não entendi nada daquele jogo, mas eu achava maravilhoso. Então, eu já buscava no Atari, mesmo muito simples, experiências complexas. Eu queria imaginar que aquilo era muito mais do que aparecia na tela. E esse livrinho que eu tinha, ele dava um certo contexto para os jogos, as histórias, e mostrava como é que aqueles personagens deveriam ser, se eles tivessem mais qualidade. Então, me lembro do Berserk. Berserk é um jogo, assim, que eu viciei. Eu comprei o Berserk, eu tenho ele até hoje, o cartuchinho do Atari. E na revistinha ele era incrível, os robôs eram enormes, eu falei, nossa. Então, aquilo lá foi uma porta de entrada para eu saber que tinha muito jogo que eu nunca ia jogar. E a gente ficou nessa de ficar alugando console, e até que eu finalmente consegui convencer minha mãe a me dar um Atari de Natal, mas já era 1988. Natal de 88, olha só. Muito tempo depois, eu acho que o Atari já tinha sido descontinuado nos Estados Unidos fazia 5 anos, o Atari 2600, e no Brasil já estava rolando campanha para lançar o Phantom System, né, o clone do Nintendinho, e o Master System da Tectoy. Então eu realmente consegui pela primeira vez meu Atari de uma maneira muito atrasada. Qual foi a parte boa disso? Tinha um monte de oferta de jogos em qualquer loja, magazines, tudo clone, obviamente. Cartuchos com 2, 4, vários jogos que você selecionava com um botãozinho seletor no cartucho. E também tinha muitos jogos oficiais da Polivox, né, da Atari, com caixinha. E esses eu tinha um carinho especial, ainda que eu tenha errado em todas as minhas compras. Eu só comprei jogo ruim. Basicamente, os jogos da Atari que eu comprei originais eram jogos muito fracos, como um que chama Apple and Dolls. Você lembra desse? Maçãs e bonecas. Não. Horrível, assim, horrível. Que nada... A embalagem mostra para você que o jogo é ruim, mas você não quer acreditar, porque afinal tinha a caixinha da Atari, né, oficial. Então eu via muito valor nisso. Tinha o jogo oficial e o jogo não oficial. Os jogos tinham o mesmo funcionamento, mas o fato de você ter oficial, e a gente tem que contextualizar aqui, que era uma época sem... que o conceito de pirataria nos games não existia para o Brasil. Né? A gente não entendia que o clone, que o console clone, que era compatível com o Atari, o cartucho clone, que aquilo era algo ilegal. A gente imaginava que era uma versão mais barata e menos bonita, sem a embalagem, sem o manual, e que a do Atari era mais cara, porque tinha embalagem e manual, mas ambos eram produtos legítimos. Não existia o conceito de que aquilo era pirata, porque aquilo era oficial, basicamente. Era lançado por empresas como Dactar, Dynacon, CCE e tudo mais. Que acharam um gap ali no contrato e começaram a produzir, né? Essa é a crise de 83, né? É muito maravilhoso, é um produto descontinuado, eles vão, fazem aqui a carcaça deles e pronto. Eu tinha o Atari mesmo, a última versão do Atari lançada no Brasil, acho que o Atari continuou sendo lançado por alguns anos mais, mas a minha já não tinha o gabinete de madeira, e eu acho que veio com o Enduro, o cartucho Enduro, que era o que vinha, mas tinha uma época que acho que vinha o Missile Command. Era aquele todo preto? O seu... Não, o meu Enduro console? ainda era o que tinha... O console era todo preto e o cartucho de Atari era aquele com o rótulo prateado, né?
Enfim, então eu me lembro assim, até 1988, 89, eu ainda trocava cartuchos de Atari com meus amigos. Eu consegui trocar um cartucho que tinha o Space Invaders e aquele Fishing, não sei o que é aquele de pesca, Sim. por um cartucho oficial original do Decathlon, Olha né, isso. da Activision, que era o meu O quebrador favorito. de controle, né? Eu tinha uma técnica de não quebrar controle, eu jogava muito bem, eu descobri Um jeito. uns bugs ali que permitia que você fizesse no salto com vara, você fazia pontos infinitos e tudo mais, então eu gostava muito do Decathlon e joguei Atari por muito tempo. E isso tudo para falar que no ano seguinte a Gradiente mesmo, né? Não a Polivox, mas a Gradiente lançou o Phantom System no Brasil, ao mesmo tempo em que a Tectoy lançou o Master System. Era uma campanha publicitária ferrada na televisão, quem viveu sabe, as Sim. propagandas eram incríveis, né? O Master System focava no óculos 3D, na pistola e na variedade de jogos, e o Phantom System focava no mistério, não mostrava nenhuma tela de jogo, Nada. era uma propaganda que um moleque estava na sala e daí os nazistas invadiam a casa dele, É e ele verdade. usava uma pistola, você lembra disso? Lembro. Eu fiquei Relembrei encantado por agora. aquilo. É. A propaganda era encantadora, É. as propagandas eram super misteriosas e falava em umas linhas bem pequenas, compatível com os produtos Nintendo. Só isso, então você também não sabia que aquilo também não era Não é. oficial, mas tudo Exatamente. bem. E não demorou muito, eu ganhei um Phantom System de Natal e o Atari foi abandonado, assim, então eu tive o Atari por pouco tempo e o Phantom System virou meu console para jogar Nintendo, então eu fui um nintendista durante toda a terceira geração de consoles Olha só. com o clone, né, com o Phantom System. Daí eu fui pro Mega Drive, porque já tinha saído e o Super Famicom ainda não tinha lançado, e o Super Nintendo demorou a sair, né? E tinha que vir do Paraguai, o Super Famicom era japonês e não tinha jogos tão legais assim, na minha opinião, então eu acabei querendo o Mega Drive em 1991. Então, olha só, era tempo muito curto, né, de um console para outro. Eu passei do Atari para o Phantom System para o Mega Drive, ou seja, 3 gerações em um espaço de 4, 5 anos. E era uma coisa perfeitamente possível, né? E a gente meio que abandonava o console anterior, mas nem tanto, porque ao mesmo tempo que eu tava jogando Mega Drive, eu tava jogando, sei lá, Sonic no Mega Drive, ainda tava jogando Super Mario 3 no Phantom System, né? Sim. Então dava para você ser as duas coisas e era interessante da mesma forma. Uma coisa que hoje é bem inimaginável, você jogar um PlayStation 3 e um PlayStation 4 ao mesmo tempo, né? Ou você se abandonar, você praticamente abandona a geração anterior quando você compra um novo. E naquela época não era bem assim, não. Sempre dava, né? E paralelamente a isso, eu também tinha um Game Boy, né? Fui um privilegiado de ter um Game Boy no Você teve Brasil. também? É, também. E o Game Boy tijolão, que inclusive está aqui na minha gaveta, que vinha com Tetris e o cabo Link, né? O Isso. pacote completo, na época que a Nintendo era muito generosa e colocava um monte de coisa na caixa, né? E eu tive essa sorte de... Minha irmã ganhou o Game Boy, eu ganhei o Mega Drive. E Isso. aí eu joguei até dizer chega, e eu simplesmente larguei tudo. Daí quando eu descobri o rock and roll, descobri a MTV, o rock, a guitarra, eu vendi os videogames todos, eu vendi o Mega Drive, larguei o Phantom System, comprei um baixo, comprei uma guitarra e parei de jogar videogame mesmo. Eu só fui voltar a encostar no videogame quando eu comecei a trabalhar dentro da Nintendo. Tá. Foi Então aí isso. você para de jogar videogame na quarta geração. Em 93, basicamente, foi 93 para Com, 94. com o Foi antes Mega Drive. com o Mega Drive. Foi antes de lançar Donkey Kong Country para o Super Super Nintendo. Nintendo. Aham. Então, assim, eu não peguei muito do que aconteceu nessa época, não peguei a chegada do PlayStation, não joguei PlayStation 1, só jogava de vez em quando na casa de amigos, e eu fui pegar já o Nintendo 64 porque eu trabalhava na firma, senão eu não provavelmente não estaria jogando videogame tão cedo. O videogame acabou entrando na minha vida como um acidente que eu já achei que eu tinha abandonado, que era uma coisa que eu deixei para trás, sabe? Tipo, vou fazer uma banda de rock. Não cabe mais videogame na minha vida. E era Que não tinha muito tempo. tranquilo para mim isso aí. Eu nunca fui eu não tenho nenhum constrangimento em falar que eu parei de jogar videogame por falta de interesse. Ainda que os jogos estivessem cada vez mais legais e mais incríveis. Mas aquilo já não era mais para mim, porque não dava... você era uma coisa ou outra, né? Então, eu comprei comecei a tocar em banda. Que horas eu vou jogar videogame se eu Não tô tem tocando hora. em banda? É meio Exatamente. isso. Não tem isso. Olha, parecida a nossa história, mas eu continuei. Eu fui embora, tive o 64, tive o PlayStation 1. O 2 foi o meu break. Do 2 até o 4, eu
eu fiquei parado ali por causa da vida profissional. Mas aí, essa história que é a legal, porque você para de jogar videogame, vai tocar sua guitarra, seu baixo, e a vida fala, não, peraí, Pablo, você não acabou ainda, você tem coisa para fazer aqui. Pois é. Como é que entra a Nintendo na sua vida profissional? Então, ela é bem interessante, porque eu me mudei para um prédio com um monte de moleques da minha idade. Eu morava num bairro meio afastado que não tinha amigos. Eu tinha os amiguinhos que a gente ia jogar, eu ia jogar Beat System na casa de um, Uhum. ou Master System na casa de outro, mas não tinha aquela amizade muito constante. Eu me mudei daí para um prédio em 91 que tinha muitos moleques de 13 anos, Uhum. e eu ainda era gamer, né? Eu jogava ainda e tal, e eu tinha meu Nintendinho, não sei o que, e daí eu fui pro Paraguai, eu fui numa viagem pro Paraguai e trouxe um Mega Drive. Na verdade, eu já tinha o Mega Drive, eu trouxe o cartucho do Sonic, Do Sonic, que tá. tinha acabado de lançar no Japão. O meu cartucho era o japonês oficial, né? Eu fiz questão de comprar, porque eu ainda valorizava essa coisa do oficial, Oficial. e eu vi, meu Deus, é o Sonic e é a caixinha japonesa, e é tão linda, né? Ela é um plástico meio áspero, o manual é enorme, com um monte de desenhinho, Muito detalhe. muito detalhe. Eu queria Aham. esnobar mesmo. Eu acho que o meu Mega Drive era destravado. Acho que eu quebrei, né, as travinhas para ele encaixar o cartucho japonês. Trouxe aqui para o Brasil, fui jogar, mostrei para meus amigos, o pessoal não acreditava, né? Realmente o impacto do Sonic 1 do Mega Drive para quem era acostumado a jogar 8-bit e ainda não tinha o Super Famicom assim na sua mostrando ao que vinha, Aham. tudo que veio. Tinha jogos bons, obviamente, já tinha o Super Mario World? Já, né, lógico, Super, porque saiu sim, com o sim, Famicom, Super né? Nintendo, é. Isso. Mas o Sonic era muito mais rápido, né? Então Isso. impressionava. Então eu contaminei muitos amigos ali naquela época com o meu super videogame de 16-bit, e um desses caras comprou um Super Nintendo, virou muito mais viciado em games do que eu, e ele frequentava muitas locadoras. E foi numa dessas locadoras, que era muito importante no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, que quando a Gradiente e a Estrela se juntaram no Brasil para formar uma empresa chamada Playtronic para lançar o Super Nintendo e o Nintendinho no Brasil, eles Clássica. foram atrás de profissionais conhecedores de games, né, para Isso. trabalhar como pilotos, como analistas, sei lá o que. Eles não conheciam nada sobre eles precisam saber o que estava rolando no momento. Eles foram atrás dessas pessoas em locadoras. E eles resgataram algumas dessas pessoas muito especiais nas locadoras de games. Tinha uma locadora chamada Dimensão Games, que ficava em Santana e na Vila Mariana. Tinha uma outra chamada Real Games, e tinha umas outras locadoras menores. Meu amigo era tão rato de locadora, ficava tanto nessa locadora, e eu também frequentava outra, mas meu amigo ia tanto que chamaram ele para trabalhar lá. E então ele era balconista dessa locadora. E quando a Nintendo chegou lá para procurar pessoas para trabalhar, pegou não só pessoas para trabalhar como Powerline, como também para ser demonstrador, né? A Nintendo veio para o Brasil com uma estratégia de marketing baseada em experimentação. Olha só. Colocar o videogame para a molecada jogar nas lojas. Então, em grandes lojas como Lojas Americanas e outros parceiros da Playtronic no Brasil, tinha sempre um display de jogos da Nintendo e uma pessoa com a camiseta da Playtronic, o Super Mario lá, que era um demonstrador. Ele ficava o dia inteiro em pé ao lado do negócio, ensinando a molecada a jogar. E um dos meus melhores amigos, né, o Edgar, ele era esse cara da locadora que foi chamado, oferecendo ele para ser um dos demonstradores das lojas americanas. E ele foi muito feliz. E ele trabalhava com games, né, o dia inteiro, demonstrando o Super Nintendo para as pessoas. Então ele sempre trazia jogos para gente ver e tudo mais. E um belo dia ele foi chamado para trabalhar na Powerline da Playtronic, que a gente vai falar daqui a pouco o que é, mas era o sistema de dicas por telefone, que o consumidor telefonava para um número pago, né, um número que era o impulso pago, falava com atendentes e pedia dicas, tirava dúvidas de jogos da Nintendo. Então meu amigo saiu de rato de locadora para demonstrador da Nintendo nas lojas para Powerline oficial. E aí, para o nosso público mais novo, que está acostumado a entrar na internet hoje e achar qualquer dica ou qualquer vídeo no YouTube sobre como passar de fase, naquela época não tinha isso não. Ou você comprava a revista e tinha que esperar sair a revista com o jogo que você estava jogando, ou Pois você é. ligava lá para Nintendo.
Não, pior que as revistas não eram tão numerosas e não eram tão precisas assim, né? Então, dica Exatamente. mesmo, as revistas tinham, mas não era o forte, né, das revistas, porque era difícil de capturar a imagem, tinha que fotografar a tela da televisão. Enfim, eu não me lembro de comprar uma revista para saber como passava, pelo menos não nessa época. Aham. Mas a Nintendo, para funcionar mesmo no Brasil, veio com o pacote todo. Então, veio também com esse serviço, que é uma coisa que existe lá fora há muito tempo. Acho que desde 1988, 87, eles instalaram esse sistema de Game Counselor, né? Que no Brasil se chama Powerline, que era dezenas de pessoas com um telefonezinho na orelha, headset, um computador, umas Computador. pastas, né, com informações por escrito, e atendiam. Nintendo, boa tarde, qual a sua dúvida? E trouxeram isso para o Brasil, então era uma meia dúzia de moleques ali na casa dos 15 aos 17 anos, treinados para atender telefone por 6 horas. Esse meu amigo entrou, ele chamou um outro amigo nosso, né, que também era muito fã de games, então logo eu tinha 2 amigos trabalhando na Nintendo. Olha só. Daí foi passando uns anos e esse primeiro amigo meu, o Edgar, ele cansou. E ele falou, abriu minha vaga, você não quer vir? E eu pensei, o que eu vou fazer lá, né? Estudante de jornalismo de primeiro ano, querendo um emprego na área de jornalismo, difícil, porque eu não conhecia ninguém, não sabia se queria trabalhar em jornal ou não. Eu trabalhava numa loja de CDs, de música, De né? Que música. vendia Aham. CDs e ganhava mal e tal, mas tinha um empreguinho, né? Não imaginava que teria um emprego numa multinacional e o salário era muito melhor do que eu ganhava Olha só. e meus amigos me convenceram, não, vem fazer o teste, você é só saber inglês e saber games, você sabe. Eu não esperava que eu fosse passar, fui lá, fiz uma provinha de inglês, a, a gerente gostou de mim e me contratou, eu comecei a trabalhar em dezembro de 96, primeiro ano da faculdade, como Powerline. Eu era um membro da terceira geração de Powerlines já. Já tinha 3 gerações já de pessoas. Tinha gente que estava lá desde o começo, mas tinha gente que já tinha saído de lá para trabalhar em outras áreas, como o Eduardo Trivella, que acabou Hum, sendo meu parceiro nas revistas sim. depois. Ele era gerente de produto na Nintendo brasileira, mas ele começou como Powerline e antes disso ele era gerente da locadora Dimensão. Então, Olha, assim, era uma teia de pessoas mesmo que realmente estava envolvido com games que desde o tava no... começo. Pablo, E você lembra o treinamento? Qual que era o seu primeiro... Você chegou na empresa, foi contratado. Você deve ter uma semana ou duas de treinamento, né? é mais ou menos, é uma É. semana que você meio que dá uma imersão no negócio. Para começar, você tem que saber o que está sendo pedido no momento. Tá. Tem jogos, é bem sazonal, então se um jogo é lançado, você pode ter certeza que naquela semana o jogo vai ser o mais pedido pelo público. E era interessantíssimo, porque o mesmo jogo, e às vezes o mesmo ponto, era o objeto de múltiplas ligações Sim, seguidas. entendi. Então, às vezes eu respondia e eu desligava e atendia de novo, era uma outra pessoa de outro canto do Brasil perguntando a mesma coisa Ah, e de novo e de novo. Então, quem estava lá já tinha certa experiência do que funcionava e o que não funcionava. Então, eles preparavam algumas pastas, né, umas folhas com dicas e colocavam em pastas, que eram as dicas mais pedidas de certos jogos que estavam sempre na boca do povo, né? tá. Então, era os Donkey Kong Country, os Super Marios, os Mortal Kombat 1, 2, 3 e Ultimate, e um pouquinho de Nintendo 64, mas basicamente eram esses, eram os jogos principais que vendiam mesmo no Brasil. Então esses jogos já estavam lá na pasta, né? Tudo que eu precisava fazer era procurar na pastinha tal. E, Fatality do Rain no Ultimate Mortal Kombat, né? Não tem Fatality, sei lá o quê. Mas o treinamento foi esse. Eu ficava olhando os meninos atendendo. Tem muita gente que ligava para lá e tinha uma ilusão de que era uma sala repleta de pessoas com videogames e tela. Não era, eram 4. Eram 4 pessoas Nossa. simultaneamente. A gente tinha rodízio, na verdade, nós éramos uma equipe de 6, né? E tinha horários, então a gente trabalhava 6 horas por dia. Eu trabalhava das 8 às 2. E, e eu começava o atendimento, né? Mas no começo dava um arrepio, frio na espinha, você não sabe o que vem. E se ele perguntar uma coisa que eu não sei? E é lógico, né? Minha primeira ligação oficial foi um RPG daqueles, né? Que eu Nossa. não sei se foi Secret of Mana ou se foi uma coisa bem mais complicada, mas uma coisa assim, bem. Earthbound, alguma coisa assim.
Puta, pode ser. Eu não vou me lembrar, mas eu me lembro que eu gelei na hora e falei, caramba, justo agora, né? Daí eu falei, e agora? Os caras, te vira. E como é que a gente se virava? Não era... As dicas existiam em um sistema de computador, um CD-ROM, que era enviado pela Nintendo lá de fora para o Brasil, enviado e renovado de 3 em 3 meses, né? Então, a cada 3 meses eles mandavam uma atualização, e esse CD-ROM era instalado apenas nas máquinas dos Powerlines. Entendi. E abria uma espécie de um programa que funcionava da mesma maneira que um site de internet hoje, né? Com uma área de busca, que você escreve o nome do jogo, ou o código do jogo, né? Um código numérico. Tá. Todos os jogos da Nintendo tinham números, então eu me lembro até hoje que o Super Mario World era o 171. E o Donkey Kong era 167. Olha. Não sei o que. Eu escreveria 171, apertava, aparecia lá, Super Mario World. Daí aparecia uma lista de links, uns 10 links, vai. Fases, inimigos, mundos, dicas, perguntas frequentes, e às vezes tinham assim, clique aqui se a pessoa falou não sei o quê. Porque às vezes tinham as coisas mais complexas ainda, né? Mas a maioria dos jogos era dividida assim, você conseguia entender o funcionamento do jogo inteiro clicando nesses botões e vendo lá, mundos, tá? Então você tinha perguntas inteligentes para fazer para o cara para entender onde ele estava. Onde ele estava. Né? Então, e isso era traduzido ou não? Ou era inglês? Tudo em inglês, nada traduzido. Tá. Tudo em inglês, assim, e aquele inglês de detonado, sabe? Se você vai ler, como é que é um walkthrough de um jogo antigo, sabe? Por exemplo, pega um Ultima, né? Aquela série de RPGs do Nintendinho, Super Nintendo, super complicado. Aquele monte de termo técnico que só quem viu o jogo sabe. Então, às vezes, eu tinha umas palavras que eu olhava e falava assim, o que é isso, né? Eu entendo o que significa isso, mas no contexto do jogo, o que é isso? Tinha um termo, por exemplo, que aparecia muito nas explicações de Super Mario 64, que era alcove, né? Alcova. Que no caso do Mario 64, eram buracos na parede que o Mario podia pular e entrar assim, there's an alcove on the wall. E eu falava, tem uma alcova na parede. O cara, alcova? O que é alcova? Caramba, o que é alcova nessa fase? É um buraco, fala que é um buraco. Fala que o chão tá mais baixo, né? Então, assim, tinha coisas que eu não sabia porque eu não tinha jogado. Muitas das coisas que eu lia, eu estava lendo e traduzindo simultaneamente sem saber. Então, o que eu percebi? Se eu jogasse os games mais pedidos, eu ia aprender melhor, ia ser mais fácil, eu não ia nem precisar consultar o sistema, nem as pastinhas, eu ia saber a dica de cabeça. E aí que eu comecei a jogar de novo, né? Eu peguei, levei o 64 para casa, levei o Super Nintendo, eu joguei tudo que estava à disposição lá, peguei as 120 estrelas do Mario 64. Você tinha acesso, eles deixavam você ter acesso. A gente tinha uma gaveta com todos os cartuchos que a Playtronic tinha lançado e os cartuchos que a Nintendo mandou para a Playtronic para avaliação, para ver se valia a pena lançar no Brasil. Né? Então a gente tinha, mas aí era uma cópia só. Então o Chrono Trigger e o Earthbound, que eram 2 RPGs do Super Nintendo muito clássicos, assim, que na época ainda não eram tão famosos, a gente só tinha uma cópia de cada e ficavam na gaveta do Trivela. A gente não tinha acesso. Se a gente quisesse jogar o tal do Chrono Trigger, que tem 13 finais diferentes, tinha que pedir autorização para ele. Mas fora isso, tinha todos os outros lá. Mas o mais interessante não era responder dicas de jogos que todo mundo pedia, porque a cada 10 ligações de Super Mario, Donkey Kong Country e Mortal Kombat, vinha uma de um jogo muito obscuro que eu nunca tinha ouvido falar. Às vezes não era um jogo nem do Super Nintendo, era um jogo do Nintendinho. Eu falei, como esse cara conseguiu esse jogo? Né? E você ficava meio chocado, por que esse cara tá jogando isso agora? E como eu vou explicar? E tinha ligações, as ligações tinham que ser muito rápidas, porque tinha gente na espera. E às vezes tinha ligações que a gente ficava 10, 15, 20 minutos, e a gente tinha que pedir, por favor, vai lá no jogo e vê o nome da fase que você tá, ou qualquer outra informação, e liga de novo. Daí o cara falava assim, mas eu não consigo ligar aí, é muito difícil, dá sempre ocupado. Eu falei, não, por favor, faz isso, senão eu não vou conseguir te ajudar. E outra coisa, a gente não podia passar passwords ou qualquer outro tipo de truque. Cheat codes, assim, tinha códigos, né? Tipo, Konami Code, tem muitos jogos que tem códigos, né? Mas password para
pular a fase, a gente não passava. Olha Não só só. porque a gente não tinha esses dados e eles eram variáveis de acordo com cada experiência de jogo, a gente não podia passar passwords porque estragava a experiência. A gente queria que a pessoa aprendesse a jogar com a gente e daí Sim. tentasse e depois falasse assim, vocês me ensinaram como passar, eu quero ligar de novo para passar da outra fase que vocês me ajudaram tão bem. Se a gente passa o password, não tem nenhuma graça, né? E eram 3 dicas por ligação, então às vezes os caras abusavam um pouco, sabe? Porque tinha essa dificuldade de não conseguir ligar pra gente, porque eram 400 ligações que eu sozinho atendia por dia, Por dia. 400, né? Nossa. Uma loucura. Então E não aceitava tinha... ligação a cobrar, isso é importante, não Isso é aceitava ligação a importante. cobrar, então o pessoal ligava do orelhão É. a cobrar e a gente tinha que desligar na cara do consumidor, era uma tristeza. Então tinha situações que você não sabia mesmo o jogo, não tinha como consultar na internet, e você Eu tinha tinha que que... consultar no sistema. Isso, O só no sistema tinha tudo. Ah, tá. Só que para encontrar o ponto em que o cara tava, eu Esse que tinha era o que problema. ficar deschavando as informações que estavam lá contidas no sistema em inglês. E às vezes, a maioria das vezes era totalmente bem completo. Então vai Secret of Evermore, né, que é um RPG de Super Nintendo muito esquisito, né, que tem um cachorro, vários tipos de cachorro. É uma coisa que assim, eu não conseguia entender o jogo sem olhar para o jogo e a gente não tinha o jogo ali. E quando ligava um menino para pedir dica do Secret of Evermore, eu colocava a mão na testa, assim, falando, ai, que saco, de novo eu não vou saber dar dica pro cara. E aí, quando eu conseguia, era aí um alívio. E de tanto ter essa relação assim, a gente não era robô, nós éramos pessoas procurando a dica junto com a criança ou com o adolescente, a gente acabava estabelecendo uma relação de amizade com esses caras. Tem gente que me conhece até hoje pela Powerline. Por causa da Tem Powerline. uns caras que até hoje me seguem, que mandam mensagens, são caras que me ligavam praticamente toda semana lá para falar comigo sobre não sobre os jogos, mas sobre o que eu estava jogando, fora os convites para churrasco, os convites para vem jogar aqui em casa, os presentes que a gente ganhava. Olha, de que umas legal. pessoas mais agradecidas. Então, assim, foi uma delícia, cara, mas é muito alienígena mesmo, é muito maluco de pensar que eu passei por isso. E é muito engraçado como o mundo realmente mudou com o videogame, né? Porque você vê, olha o serviço que existia e que fazia as pessoas felizes. Para ela chegar a mandar um presente pro atendente, realmente era uma coisa que mexeu com a vida dela. E era um jogo eletrônico. Mas tinha um outro componente aí que não pode ser negado, que era o fator Nintendo, né? A Nintendo já tinha uma mística muito forte para o consumidor brasileiro, né? Talvez antes mesmo da Playtronic surgir, já existia a mística da Nintendo, ainda que de uma maneira importada, ou com clones e tudo mais, mas a Nintendo representava uma coisa muito mítica, do jeito que é hoje. Se você olha os nintendistas hoje nas redes sociais, cada vez que tem um Nintendo Direct, fica todo mundo louco por informação, e é tudo gente com menos de 25 anos, eu fico pensando, nossa, como eles se tornaram nintendistas? Sendo que nintendismo é uma coisa que vem de jogar Nintendinho, né? Eu acredito, não sei... Essa semana agora, com o lançamento do Bouncer Fury, acho que esse que é o nome. Tô falando em inglês, desculpa. Ele nada mais é do que um remake do Wii U, do Super Mario do Wii U. Pois é. E tá bombando, tá todo mundo jogando como se fosse a primeira vez. O nintendista realmente é muito carente, com razão, né? Mas ao mesmo tempo dá para entender porque existe essa devoção em cima da Nintendo. E começou nessa época aí. Nessa época que eu tava lá, eu percebia que as pessoas ficavam fascinadas por conversar com alguém da Nintendo. Isso quando não ligavam querendo falar com o Mario, né? E aí a gente tinha que transferir para um outro setor e o cara imitava o Mario lá, mas a gente não era autorizado a fazer isso, não era algo que tava no nosso protocolo. Maravilhoso. Mas tinha muito essa fascinação. O cara tá falando com a Nintendo, o cara trabalha na Nintendo, então, tipo, a minha ligação é maior ainda do que simplesmente comprar um jogo e jogar na televisão. Eu tô falando com a pessoa que trabalha no lugar onde foi inventado esse jogo. Na cabeça do consumidor era assim. Então, se você não entrasse nessa onda como um atendente, você não vestisse a camisa dessa forma, que é entender o que faz o consumidor
a gente chamava de consumidor, né? Aham. O que faz esse consumidor ficar tão feliz e fascinado por estar conseguindo falar com a gente, se você não colocar essa aura de respeito em cima, você não conseguia trabalhar lá. Você acharia tudo uma besteira. Mas tem Então, essa mística, né? Em tinha volta. essa mística que É. você tinha que estar envolvido com aquilo, você tinha que achar legal. Eu não Tá. me lembro de ninguém que trabalhou comigo lá que não gostava muito de games. Às vezes entravam umas pessoas que não eram gamers e elas eram obrigadas a começar a jogar, a entender, e viravam gamers ali, mas eu sinto que não era tão simples. Se a pessoa já era gamer antes de entrar na Powerline, eu acho que o trabalho era mais natural. E aí, quando eu comecei a trabalhar lá, que eu vi que eu ainda era gamer. Mesmo tendo parado de jogar, vendido os videogames, aquilo foi muito fácil e natural para mim estar ali. Eu não estava falando de algo chato, complicado demais. Eu estava em casa mesmo. Eu acho que em uma semana eu já estava muito sossegado e à vontade e muito disposto. Como eu era novo, eu ficava muito, eu atendia muito rápido. O pessoal mais Isso. velho deixava muita ligação na espera, sabe? Sim. Jogando coisa e deixa na espera porque não tem saco. Não Eu tem- não, eu queria atender mais gente. Eu não, nossa, tem gente na espera? Não, não pode, né? O pessoal não pode ficar esperando para falar com a Nintendo. Então, eu era muito eficiente. Eu demorei a me cansar, né? Até que eu fiquei pouco, mas eu acho que eu aproveitei cada minuto que eu tive lá. A última pergunta que eu tenho, só de curiosidade. Geralmente eles estavam jogando o videogame quando ligavam ou não? Eles não estavam com o A, videogame ligado. a gente pedia para não estar, na Ah, tá. verdade, a gente começava a falar e o cara, peraí, vou tentar. Não, não, não posso esperar você jogar. Entendi. Então tinha várias regras que a gente tinha que impor pro cara, porque senão o pessoal ficava folgado mesmo, né? É. Ah, dá mais uma dica. Não, falamos 3, né? Não, não dá para esperar você jogar. Anota o que eu vou te dizer e depois vai lá e tenta. Se eu não conseguir, você liga de novo, né? E a molecada entendia, né? Acho que eu nunca passei nenhum perrengue que o cara me xingou, tal, mas a gente tem umas histórias muito engraçadas lá, engraçadas quase trágicas, de um É. senhor que estava jogando o game do Castelo Maluco do Pernalonga. Eu sempre conto essa. Um senhor de idade, uns 60 anos, Aham. que estava encalhado numa fase do Bugs Bunny do Game Boy, e ele praticamente chorou no telefone, implorando para Nossa. passarem o password para ele, porque ele não conseguia entender a dica. E aí a gente quebrou o protocolo e passamos um password para ele passar, senão ele ia jogar fora o jogo de tão desesperado que ele estava. Mas fora essas histórias mais sinistras, eu só tenho boas lembranças. E eu me lembro com muita vivacidade. Faz 25 anos e eu me lembro muito bem. É como marca mesmo essa parte do videogame na nossa vida. Bom, vamos Pois dar é. um fast forward aí. Aí você falou, eu achei interessante. Você falou, apesar de eu não ter ficado muito, foi uma fase muito legal da minha vida. O que aconteceu? Por que saiu e aí continuou dentro da Nintendo ou saiu da Nintendo e voltou depois? E aí tem a sorte de Aham, estar no lugar certo na hora certa. E, perfeito. e eu estava pula para 98, né, mais ou menos. Eu estava no Tá? terceiro ano da faculdade, trabalhando, dando dica por telefone, meus amigos tirando sarro de mim na faculdade. Ah, quando é que você vai parar de trabalhar para Tectoy, sabe? Do Aham. tipo, pessoal tudo trabalhando já em jornal, em revista, tava surgindo os primeiros portais de internet no Brasil, então tinha um monte de tinha emprego a rodo para jornalismo nessa época. E eu lá atendendo games porque eu achava que eu precisava de uma coisa melhor, mas por enquanto tá tudo bem. E aí a gente recebeu um dia no escritório uma visita de um certo jornalista que foi apresentado para a gente como o cara que pretendia lançar a revista oficial da Nintendo no Brasil. Ele tinha uma editora já tinha lançado algumas revistas de sucesso, chegou, propôs para Playtronic, que já se chamava apenas Gradiente Entertainment, né? A Uhum. Estrela já tinha saído da jogada. Na verdade, a Estrela saiu da jogada e saiu e deixou de se chamar Playtronic quando eu entrei na empresa, no final de 96. Tá. Então, já era Gradiente Entertainment, ele surgiu lá na empresa com um projeto para lançar a revista oficial da Nintendo e começou essa negociação. E foi conhecer a equipe de Powerlines que iriam, em tese, ajudá-lo a fazer essa revista, né? Para a revista ter uma parte dos pilotos também. Esse jornalista se chama André Forastieri, e eu reconheci ele na hora quando ele apareceu. Por quê? Porque eu, como um cara que não só era nerd de games e de quadrinhos e de cinema, mas também de música, eu conhecia esse cara como o editor de uma revista que eu lia, chamada Bis.
uma revista de música, Lembro, que surgiu nos anos 80 no Brasil, e ele trabalhava também na Folha de São Paulo, ele tinha uma coluna no Folhatim, né, o caderno de adolescentes da Folha de São Paulo, e ele fez a Bis, ele fez a Sete, e ele tinha lançado 2, 3 anos antes uma revista que fez muito sucesso, mas que eu não lia, porque não era para o meu público, eu não era público-alvo, chamada Herói, que acho que todo mundo que era criança no Brasil nos anos 90 sabe qual é a revista Herói, que foi a revista que ajudou a transformar o desenho Cavaleiros do Zodíaco num fenômeno. Um fenômeno. Uhum. A revista aproveitou do sucesso de Cavaleiros do Zodíaco na televisão para se tornar uma espécie de um guia, uma revista de jornalismo para criança, basicamente, porque ela falava o que ia passar nos desenhos animados e não só isso, falava sobre outros assuntos ali do que a gente viria a chamar de cultura pop anos depois. Mas basicamente era desenho animado japonês, super-herói e tudo mais. Ok. E ele lançou essa revista Herói depois que ele saiu da Folha de São Paulo, depois que ele saiu da revista Bis, junto com um sócio, fez muito dinheiro, vendeu horrores, e aí, depois de uns anos, ele falou, quero continuar lançando revistas para jovens, vou lançar uma revista de games. E falou, por que não lançar uma revista oficial? Né? E o que era uma coisa que ninguém, na época, poderia imaginar. Já existia uma concorrência forte de revistas nas bancas, tinha a Ação Games e a Super Game Power, que imperavam. Então, uma editora de revista de nerd lançar uma revista oficial era algo que não fazia muito sentido, né? Tanto que nenhuma dessas revistas levou muito a sério quando ouviram falar do projeto da Nintendo World no Brasil. Porque era uma revista que era praticamente de nicho, que era só para consumidores de Nintendo, sendo que o brasileiro naquela época, a gente tá falando de 98, já estava jogando PlayStation pirata. Sim. Né? E tinha muito fã da Sega, muito órfão de fã da Sega, que jogou o Saturn, que estava aguardando o Dreamcast e tudo mais. Então, não era exatamente algo natural lançar a revista oficial da Nintendo, mas ele foi lá e levou o projeto, conseguiu desenrolar isso, a Nintendo of America topou, colocou ele em contato com a Nintendo brasileira e o negócio começou. E aí, um belo dia, ele foi apresentado pra gente, eu reconheci ele na hora, e ele falou da revista, eu falei, meu Deus, é o cara que eu sempre li, é o meu, Olha só. é a minha maior referência em jornalismo, quando eu tinha 14, 15 anos, que fez um dos motivos pelos quais eu quis trabalhar com jornalismo, tá na minha frente, falando que quer lançar uma revista e que quer me ajuda. Não, preciso ajudar. Então, de todos os Powerlines, eu fui o que certamente se empolgou mais com a ideia de colaborar na Nintendo World. Tá. E eu comecei a aparecer... daí esse projeto da Nintendo World durou meses, né? Foi 4 meses, assim, para criar um boneco, uma edição 0 para ser mandada para a Nintendo americana para aprovação. E eu colaborei com esse projeto, né? Eu fiz umas matérias, assim, eles pediram uns textos para mim, tudo de graça, assim, mas, quero ajudar, então vou fazer umas dicas. E daí eu comecei a acompanhar o Trivela, né? O Eduardo Trivela, que na época era analista de produto na Gradiente, e se tornou o elo, o link entre a Gradiente e a editora, né? A editora Acme. E ele era o cara que ia garantir que a revista oficial da Nintendo do Brasil ia seguir todos os protocolos da Nintendo brasileira, né? Ele ia garantir a qualidade. E eu era um piloto que queria colaborar. E então ele me levava junto, eu ia na redação. Eu comecei na redação da revista, que era tudo junto, Herói, revista de games e tudo mais, e eu comecei a ficar fascinado com aquilo e com a ideia de trabalhar com o Forastieri. Olha só. E aí, um belo dia, eu peguei e falei, eu joguei minha carta, eu falei, Trivas, fala pro Forastieri que eu quero trabalhar com ele, eu não quero ficar colaborando, eu preciso sair daqui, eu tô no 3º ano de faculdade, né? E não achei que fosse dar em muita coisa, ele pegou e falou, e o André me chamou para conversar e me ofereceu uma vaga, um emprego de redator na Nintendo World. E eu aceitei, obviamente, pedi demissão da Gradiente, falando, eu tô indo lá para fazer a revista. Todo mundo entendeu, era uma coisa super natural, afinal de contas, era um caminho, né? Era um caminho, era a minha profissão, né? Claro. Então, assim, na verdade, era uma alta rotatividade dos Powerlines. Eu fiquei 1 ano e meio, um amigo meu ficou 4 anos, mas, assim, as pessoas rodavam bastante, porque era um meio emprego, né? Na verdade, não é uma carreira, né? Algumas pessoas seguiram realmente carreira dentro da Gradiente, mas, basicamente, era um emprego que até você arrumar uma coisa melhor. E eu encontrei algo muito melhor. Se eu não tivesse lá dentro, eu não teria tido esse contato com o Forastieri e não teria ido para a editora Acme, que quando eu entrei, mudou o nome também, começou a se chamar Editora Conrad.
Então eu entrei 2 meses antes do projeto da Nintendo World número 1 sair nas bancas, então eu participei da edição 1, mas eu ainda era como colaborador, eu não fazia parte da equipe ainda, mas eu já tenho matérias minhas em toda a edição 1, então eu faço parte da revista desde o número 1. E antes que você me pergunte, eu te digo, eu jamais sonhei em trabalhar com revista de games, Essa simplesmente era a porque pergunta. não existia revista de games, basicamente, não existia jornalismo de games. É, As revistas de games que existiam eram feitas por adultos para crianças, eram isso. feitas para ser revistas de serviço por adultos, jornalistas que estavam fazendo aquilo, mas não eram exatamente jogadores ou fãs de games. Quem jogava nas revistas eram os tais dos pilotos, que não eram jornalistas, eram crianças, adolescentes que jogavam game muito bem, provavelmente pescados em alguma locadora. Era isso. Não Entendi. existia revista de games feita por jornalistas especializados em games. Não existia. O que tinha eram, talvez, pilotos que, por trabalharem tanto tempo nas revistas, acabavam sendo alçados à categoria de jornalistas, editores, que era o caso da Ação Games. Tinha vários desses pilotos que acabaram se tornando jornalistas de fato. Eu talvez tenha sido o primeiro jornalista, estudante de jornalismo, que começou a trabalhar numa redação de games como seu primeiro emprego em jornalismo de games, porque as pessoas que trabalhavam antes não eram exatamente ou especializadas em games ou jornalistas, né? Era uma coisa ou outra. Eu era o primeiro que vinha com um background de games, mas também com uma base de estar me formando em jornalismo. Vinha com o combo completo. O É, que que. eu não sabia que era um combo, na É, verdade. Na verdade, era um emprego para mim que, inclusive, eu nem tinha tanto orgulho assim de contar para todo mundo, porque basicamente eu estava fazendo revista para criança. Né? E quando você está com vários amigos seus trabalhando na televisão, nos jornais, eu vi trabalhando para fazer uma revista para um público que a faixa etária é 10, 11 anos de idade, e então não era exatamente algo que eu estava super orgulhoso de mostrar, mas isso mudou rapidinho, e assim que eu talvez comecei a fazer. com a cultura de retro que nós temos hoje, talvez se isso tivesse acontecido hoje, seria completamente diferente, porque, não sei, o nerd está na moda, acabou que agora todo mundo Uhum. assume que gosta de coisas que não assumia naquela época, É. e talvez fosse diferente hoje. Foi exatamente esse momento aí. A gente estava no momento de transição Né? entre essa cultura nerd se tornar de fato uma cultura respeitada. Era Isso, realmente algo que era não era exatamente negativo, deplorável, mas não era nada para você se orgulhar. Você era um exatamente, molecão. Se você jogasse videogame e era maior de idade, você não era normal, né? exatamente. Então eu estava disfarçando, na verdade, o fato de eu jogar videogame sempre foi ligado a meu momento profissional. Isso. Eu jogava games quando eu era criança e adolescente. Eu parei, cresci, virei adulto, daí voltei a jogar por conta do trabalho, né? Trabalho. Eu entrei na Gradiente com 18. Então eu comecei a jogar videogame profissionalmente, daí comecei a jogar videogame para fazer a revista profissionalmente, e aí, por força do trabalho, força do hábito, eu comecei a jogar videogame de novo em casa, mas sempre com um viés profissional ali, sempre pensando, tá, eu tô fazendo isso porque é para revista. Eu não tinha prazer jogando? Não, eu tinha bastante, mas eu sempre tratei de uma maneira meio, digamos, com uma outra visão, sabe? Como se não que eu não me Claro. permitisse me divertir, mas eu tinha sempre a desculpa de estar fazendo trabalho, levando o trabalho para casa, né? Quando Isso. chega o jogo novo. Então era, eu sempre tratei videogame de uma maneira profissional. Eu costumo dizer até que eu só voltei a jogar videogame de uma maneira casual e para me divertir realmente no ano passado, talvez, o que é muito esquisito, aliás. Talvez por contar com a pandemia. Exatamente. Ter Eu até ficado em falei casa, né? sobre isso. Eu falei sobre isso de que a pandemia me fez ir atrás de games e experiências para tentar combinar e compreender melhor o que estava rolando. Daí eu joguei com outro olhar, porque eu tinha saído do IGN, não tinha mais que escrever sobre aquilo e nem emitir minha opinião sobre nada, eu posso jogar simplesmente e sentir a coisa. E aí foi a primeira vez que eu joguei videogame em quase 25 anos em que eu não estava trabalhando com Olha só, videogame, o que é olha só. muito maluco E de não se era pensar. Nintendo. Não era Nintendo, obviamente. Paulo, você na Nintendo, agora como parte integrante do time, vamos falar assim, nessa época, nessa história, você tem a chance de ir para E3,
você tem a chance de encontrar o Miyamoto, você tem a chance de encontrar muita gente importante para ter formado o que o videogame é hoje. O que você consegue trazer das maiores lembranças que você tem dessa época, assim, para a galera entender o que você passou? Então, insistindo nesse conceito de que naquela época era diferente, videogame era visto de outra forma, eu não tinha expectativa nenhuma, ao mesmo tempo em que tudo era muito inacessível para todo mundo. A ideia de ir para E3, que hoje é uma coisa em tempos não pandêmicos, né, mas até faz uns 3, 4, 5 anos, que é muito fácil para qualquer pessoa que tenha realmente interesse se credenciar como influencer, como youtuber e entrar nos pavilhões da E3 profissionalmente. Mas se você pensar no ano 2000, 99, era realmente uma coisa muito inalcançável, difícil, sem contar que era caríssimo. Mesmo que o Brasil já tivesse o real equiparado ao dólar, 1 para 1, né? Isso tornava muito caro, né? Uma viagem para os Estados Unidos e tudo mais. Não era acessível. E tinha essa coisa de não tinha internet, não tinha streaming. Então, o que acontecia na E3 só saía da E3 quando os jornalistas iam lá e escreviam e reportavam as coisas, né? Isso. E era para revistas, para jornais, talvez para televisão, mas não tinha essa coisa de cobertura online de game dessa maneira de hard news que a gente vê hoje, né? Não existia YouTube, não existia nada disso. Então, realmente ir para um evento como esse era uma coisa muito elitizada, só para poucos e bons, digamos assim. Isso. E eu não tinha expectativas de ir, eu me dei conta do que significava E3, assim, meses depois de eu entrar, e aí no meu primeiro ano lá na revista eu não fui, e eu fiquei decepcionado, porém não surpreso, porque eu sabia que tinha 21 anos, não era para mim, tudo mais, meu editor tinha que ir, e eu falei, eu não daria conta, eu nem sei se eu daria conta de trabalhar num evento internacional, entrevistar pessoas, ia morrer de medo. No ano seguinte, no ano 2000, o Forastieri falou, não, você que vai comigo dessa vez. E eu falei, eu? E aí eu fui, e aí foi incrível, porque foi o ano de lançamento do Majora's Mask, né, o Zelda Majora's Mask do 64, então o Miyamoto, Shigeru Miyamoto, criador de Zelda, Mario, Donkey Kong, estava muito presente no evento. Era um ano em que a Nintendo estava muito enfraquecida diante do sucesso do PlayStation 1 e a chegada do PlayStation 2, e a Nintendo insistindo num videogame com cartuchos e tudo mais. Então a Nintendo não era tudo isso, ninguém prestava muita atenção, e eu fui com o privilégio para E3 de só precisar cobrir Nintendo. Eu não precisava olhar para nada do que estavam fazendo a Sony, a Sega, a Microsoft ainda não tinha lançado o Xbox, então eu tive uma calmaria relativa, né? Porque eu queria jogar todos os jogos lançados, exibidos para qualquer console Nintendo. Isso inclui o Game Boy, isso inclui o Super Nintendo e o Nintendo. O Super Nintendo já nem tinha mais Já nada, nem tinha né? mais, né? Era E 64. o Nintendo 64, que era todo mundo produzindo jogos para o Nintendo 64, e o Miyamoto muito evidente no evento da Nintendo, né? E teve uma festa e eu conversei com ele na festa, tirei uma foto com ele na festa, e daí na apresentação da Nintendo, hoje as coletivas, né, da Nintendo são aquela festa toda, super concorridas, tinha ninguém, basicamente, pouca gente, foi dentro de um hotel. Então, assim, foi muito low profile a minha primeira E3, e por isso que foi boa, porque eu pude fazer com calma. Eu joguei uma centena de jogos, escrevi 18 páginas na Nintendo World, então foi bem revelador. Quando eu fui no ano seguinte, eu já estava mais macaco velho, por incrível que pareça. No segundo ano eu já estava um pouco mais. Já E sabia no o que era. já vi isso aí e tal, mas é engraçado, eu fui ao longo de 20 anos, eu fui 16 vezes para E3, ou Olha. 15. Teve poucos anos que eu não fui. E eu nunca perdi o encantamento e o tesão de ir. E sentir que quando eu tô lá, o tempo para e é como se tudo o que importa no meu universo profissional está olhando para o mesmo lugar. E as pessoas mais importantes do meu universo profissional, do meu dia a dia, estão na mesma cidade que eu. E Entendi. tudo é surpresa, e tudo tem outro gosto, outro cheiro, e coisas aconteciam que eram inesperadas. Então, hoje é tudo muito marcado, programado, né? Você vai com uma agenda totalmente formada já, com as entrevistas que você vai fazer, os appointments, né? Para poder jogar o game no stand, tudo é muito organizadinho, tal. No começo era muito raiz, você ia lá e você não tinha nada.
e te vira, vai nos stands e pega a fila para jogar, e vai anotando tudo, e não tinha sala de imprensa, tinha uma sala de imprensa que não servia para nada, enfim, era muito roots mesmo, cobrir, e acho que isso que me deu meio forças até para continuar indo e gostando, porque cada ano que eu ia mudava, facilitava um pouco, e eu fazia coisas novas e diferentes, então eu nunca perdi esse encantamento com o evento em si. Eu acho que eu gosto mais de E3 até do que mercado de games, de fato, sabe? A feira Mas em si, porque né? a feira em É. si, mas não exatamente o que acontece dentro da feira, mas sim o que acontece na cidade de Los Angeles, que eu sempre fui para Los Angeles, né? Porque a feira antes alternava entre Atlanta e Los Angeles. Sim. A partir do ano de 99, ela ficou só em Los Angeles, nunca mais saiu. Então, eu comecei a me apaixonar pela cidade, pelo clima da cidade, pelas coisas envolvidas e pelas oportunidades que surgiam de surpresa estando lá, né? Essa coisa não só de tirar uma foto com um cara fodão ou ir numa festa incrível de um negócio assim, mas de tudo que representava. E lembrando que a gente não estava escrevendo para a internet, a gente escrevia para revista. Então, a gente voltava também abastecido de surpresas e imagens, revistas e experiências que as pessoas não tinham visto ou lido ainda. Entendi. Elas estavam tudo aqui e nos bloquinhos que eu anotava e nas fotos que eu tirava com minha câmera analógica, fotos de papel, os vídeos que eu fazia. Eu tenho vídeos aqui desde a E3 2001. 2001, eu tenho VHS, assim, eu sempre levei filmadora, sempre filmei as coisas, e eram umas, assim, como eu vou transformar tudo isso que eu aprendi em conteúdo para uma revista que vai sair daqui a um mês? E foi isso que me motivou, porque era sempre o melhor momento do ano, jornalisticamente falando. Então, a partir de 2005, me lembro que começaram a surgir essas oportunidades de entrevistas antecipadas. A gente convida vocês para entrevistar. Então, foi nessa que eu entrevistei o Shigeru Miyamoto, em 2005, que eu fui o primeiro brasileiro a entrevistar o Miyamoto. E foi uma oportunidade que a Nintendo of America ofereceu para a Nintendo World, né? Olha só. E, afinal de contas, parceiros, né? A gente era parceiro deles, então eles finalmente concederam ali meia hora do Miyamoto para falar sobre o Revolution, que viria a se chamar Wii, né? O console que eles tinham mostrado naquele ano pela primeira vez. E foi a primeira das 2 vezes que eu entrevistei ele, mas já entrevistei todos os japoneses importantes lá do elenco da Nintendo of Japan. Mas, nossa, é uma coleção de eventos e de cenas inesquecíveis que eu tenho, sabe? Para mim, E3 realmente talvez represente melhor o trabalho que eu fazia em revista de games do que as revistas em si, porque tudo girava em torno da edição de junho, para mim, assim. Essa edição tem que ser a mais foda do ano, e aí o resto do ano é a gente fazendo revista do jeito tradicional. Mas eu também tinha essa intenção de fazer jornalismo, né? Eu queria que a revista fosse jornalisticamente relevante e não apenas uma revista de serviço, de consumo, para vender jogo. Eu queria que cada texto tivesse embutido não só de informação, mas também de certa paixão. E acho que foi isso que encantou o leitor da Nintendo World. Ele percebeu que quem escrevia não só entendia de jogo, mas gostava de jogo tanto quanto ele. Não era uma leitura crítica que o cara ia ler, era uma leitura meio passional, ainda que muito bem escrita e com viés jornalístico, né? Não era simplesmente babação de ovo por babação de ovo, era a gente pesquisava a fundo, a gente lia coisas, pegava revista importada, pegava Nintendo Power, jogava os games e caprichava no texto. O cara tinha que ler aquilo lá e achar que ele estava lendo uma história. E eu ouvi de muita gente, as pessoas não tinham grana para comprar os jogos e compravam as revistas para ler sobre o jogo e imaginar como ele seria. Por isso que a gente caprichava nas matérias de capa e embutia toda essa narrativa muito doida, contando a história, como se o cara estivesse vivenciando aquilo, porque às vezes era a única maneira que ele ia ter de consumir aquele jogo, porque era muito caro. Nintendo era um produto de luxo no Brasil e ainda é, né? Então foi isso, assim, eu tenho, assim, isso foi a Nintendo World, depois a gente lançou a Electronic Gaming Monthly Brasil, EGM Brasil, que era uma versão também de uma revista, a maior revista de games multiplataforma do mundo, e tornou mais legal ainda o trabalho, porque daí virou sério, aí virou jornalístico mesmo, porque aí era para um público mais velho, mais adulto, então dava para ser mais, né, ir mais ainda a fundo, né, não precisava deixar as coisas tão lúdicas, podia ser mais jornalístico. Então, assim, minha maior escola de jornalismo foi as revistas de games, por incrível que pareça. Quando eu fui para Rolling Stone, para trabalhar como editor de cultura pop, cultura, dentro da Rolling Stone, eu já estava... Toda a minha base, minha bagagem tinha sido as revistas de games e entretenimento, e a Herói, que eu também fiz,
ou seja, fiz jornalismo para jovem, para criança, para aprender a fazer jornalismo de adulto depois. Eu tenho duas perguntas aí, só para não perder o gancho. Uma é sobre o Miyamoto. Na época ele não... claro que ele era e sempre será um dos caras mais famosos da Nintendo, mas ele não tinha aquele status de superstar que nem hoje, né? Ele era... Como dizer? Hoje ele é mito, né? Hoje ele é Só mito. que naquela época ele era realmente... Ele era o cara mais famoso, sim. Não tinha como negar que ele tinha esse status diferente. E só que o negócio não era todo mundo que sabia, né, quem era o cara, não sabiam relacionar o nome à pessoa, ele não aparecia tanto assim. Você tinha que ser muito insider dos games para entender que era aquele cara, o criador do Mario, e o criador do Zelda e tudo mais. Então, eu não sabia quem era Miyamoto antes de começar a trabalhar na Nintendo. Não tinha esse conhecimento. Então, quando eu comecei a trabalhar na revista, eu percebi que toda edição a gente falava dele, né? Então, assim, bom, a gente está atribuindo importância a esse cara para o nosso leitor. E essa importância vinha de fora. Então, quando eu conversei com ele pela primeira vez, ele já era, assim, esse mito todo e era realmente algo importante. Eu vou te mostrar uma coisa aqui que o seu público não vai ver, mas você vai. Né, que são os 2 cartões de visita que eu tenho dele das 2 entrevistas que eu fiz. Nossa senhora. Você consegue ver? Eu consigo ver. Que legal. E tem o verso em japonês. E tem um desses cartões tem o telefone da mesa dele. O outro não tem. E o cargo é diferente. Eu tenho todos os cartões, ó. Eu tenho ainda o do Hironobu Sakaguchi, criador de Final Fantasy. Não sei se você consegue ver esse. Acho que um pouco do reflexo, mas agora eu consigo ver. Gente, um cartão super simples, assim, cartão de visita branco, com o nome escrito e a posição dele na empresa, é isso. Esse aqui é quando ele abriu aquele estúdio Mistwalker, né, para lançar os games lá pro Xbox. E esse aqui eu gosto muito também, é um cara que eu já entrevistei 2 vezes, Eiji Aonuma, o diretor dos games Zelda. E tem vários aqui, cara. Eu tenho uma caixa desses cartões ainda, dessas oportunidades. Então... Maravilhoso. Isso é muito legal, cara. Mas isso assim... É sempre. Mas tem uma caixa de cartões aqui. Olha só. Eu sou meio acumulador dessas coisas. Você coleciona jogos, eu coleciono papel. Mas com certeza foi um highlight que eu até hoje posso falar com boca cheia, assim. Eu entrevistei o Miyamoto 2 vezes, em 2 ocasiões. Ele já deu muitas entrevistas para o Brasil desde então, né? Mas por muito tempo eu tinha sido o único que fez. E eu tenho essa entrevista toda em vídeo, numa fitinha aqui em casa que ninguém nunca assistiu, cara. Eu mesmo nunca assisti. Eu não tenho o áudio dessa entrevista mais, mas eu tenho ela inteira filmada em mini DV e um dia eu vou digitalizar isso e tem quem sabe. Alguma entrevista que você deu, até a gente estava falando sobre isso antes de começar, com o Coelho no Japão? Isso. Que ele mostra um pouquinho, eu não sei da onde e da onde ele tirou, mas ele mostra um pouquinho você nessa reunião com o Miyamoto. É um trecho que eu tinha num formatinho aqui que eu mandei para ele, para me exibir. Falei, Coelho, mostra aí. Porque ainda hoje o Miyamoto é tão mítico, né? Ele não aparece mais, não dá mais entrevista, tá velho já, né? Então, acho que hoje é mais... É igual, por exemplo, comparando com um artista de outro universo, com o qual o Miyamoto é muito comparado, o Bob Dylan, né? Que é um cara muito importante na música, mas por muito tempo ele teve numa posição em que ele fazia shows, mas ninguém ligava muito. Pra você ter uma ideia, o Bob Dylan veio para o Brasil em 98 para abrir o show dos Rolling Stones, né? E poucos anos depois ele já virou uma coisa... Meu Deus, o mito tá vivo e olha, ele vai fazer um show. E hoje o Bob Dylan, né, vencedor do prêmio Nobel e tudo mais, é um dos grandes sobreviventes, né, de uma época perdida do rock, e não aparece mais e tudo mais. Quem viu, viu, quem não viu, não vê mais. Não vê mais, Assim como o David Bowie, né, que teve uma época que o Bowie tava aí, fazendo show e tal, e ninguém ligava muito. E eu acho que aconteceu um pouco isso, assim, houve momentos em que essas pessoas estavam mais disponíveis e agora, quando o tempo passa, eles vão ficando velhos e as pessoas estão nas redes sociais muito em contato com pessoas que pensam com a mesma intensidade e paixão, então isso se propaga. Então, se você acha que o cara é mito e o outro cara tá falando, meu Deus, é muito mito esse cara, daí, né, bom,
Eu não vou nem entrar no detalhe do mito, porque foi isso que aconteceu com a política no Brasil, né? Mas, de certa forma, é isso acaba se propagando. Então, você nem sabe por que aquele cara é tão importante, você nem acha, mas já que todos os caras que você conhece falam que esse cara é importante, você acha também. Então, eu acho que hoje está muito hipercarregado isso, sabe? Tá muito Essas carregado. pessoas, elas, sabe, têm uma aura de... inatingíveis. E na época, confesso, era uma coisa muito legal, importante, muito mais porque o cara era japonês e era meio inalcançável nesse sentido, e não porque, nossa, não dá entrevista, não fala. Quanto tempo você não leu uma entrevista do Miyamoto? Hoje, né? Pois é, Então, claro. acho que é mais por aí. Quando você descreve a sua passagem pela Nintendo World, mostra uma paixão, né? Você traz isso muito forte na hora que você está falando sobre a revista, e aí você nem estava falando na época que você muda de cargo, vira editor-chefe, alguma coisa assim. É. Você acha que você ter trazido esse novo jeito jornalístico para uma revista de videogame fez com que eles vissem você de outro jeito para chegar na, na chefia, vamos falar assim? Acho que eu era muito empenhado, não tinha ninguém ali que era tão empenhado, porque eu tinha esse trunfo de ter vindo de dentro da Nintendo É, para trabalhar lá. Assim, os outras pessoas eram jornalistas que eram fãs de desenho animado japonês, essas coisas, então, ou de cinema, e viam aquela editora como mais um emprego. E para mim não era apenas mais um emprego, era o único emprego que eu poderia ter já uma certa habilitação para trabalhar. Eu não entrei com como certeza. estagiário lá, eu entrei já como redator, né? Aos 20 anos. E eu entrei e tinha já um estagiário na equipe que estava lá fazia um ano, Olha né? O só. Rogério Motoda, inclusive, é um amigão meu que a gente fez os primeiros anos da Nintendo World juntos, basicamente eu e ele. Éramos a Nintendo World, a parte grossa, né, da coisa, Aham. os textos, os reviews e tal. Eram duas pessoas, mais o editor-chefe, que era o Odair Braz Júnior, e o André Forastieri. E o Trivela ajudando. Essa era a equipe da Nintendo World no começo. E eu tinha essa chancela de, ele veio lá de dentro, mas eu, ao mesmo tempo, eu não tinha experiência nenhuma, nunca tinha publicado nenhum texto na vida, não me sentia nem um pouco experiente no jornalismo. Então, era como eu tinha que provar o tempo todo que eu merecia estar lá. É. Então, acho que eu me empenhava demais no jeito de escrever e tudo mais, que eu não percebi e hoje eu entendo. Esse jeito rebuscado de escrever, de querer passar toda a informação minuciosa, detalhe, de dar todas os detalhes das coisas que o público não saiba, que é uma coisa que eu venho fazendo até hoje na minha profissão, nos diferentes produtos, isso acabou meio que determinando o cerne, né, do jornalismo de games, né, que é essa coisa meio minuciosa mesmo, essa Tem que coisa de ser, né? paixão, que não é simplesmente tratar aquilo como se fosse um produto de tecnologia, ou tratar aquilo como um produto em si, mas tratar aquilo como um acontecimento, algo, né, um evento. Eu acho até diferente de como se os jornalistas de cinema tratam o cinema, porque no jornalismo de cinema discute-se muito o papel do ator, da atriz, do diretor, Ah, além do filme em si, da crítica do filme em si, que está sempre ligada a uma pessoa, pessoas que produzem o filme. Nos games não é assim. Os games são empresas, dificilmente você ouve falar os nomes das pessoas que trabalham no jogo, além do diretor do jogo ou o criador, né? Mas é um trabalho coletivo enorme, mas sempre assinado por uma empresa. Mas ao mesmo tempo que você está falando de uma empresa, você está falando de um produto que gera diferentes experiências para as pessoas que jogam, em que ela pode simplesmente se conceder uma permissão de ser criança, de entrar num ambiente lúdico por um tempinho. Não se vê essa cultura no cinema, por exemplo, né? Hoje sim, talvez, né, com filmes da Marvel e tal, mas naquela época, assim, cinema, uma coisa séria, uma coisa adulta, mesmo tudo... Né? Game é também uma coisa super séria, adulta, cara de fazer e tudo mais, mas tinha esse componente de que você está se permitindo ser criança um pouquinho. Então havia uma mistura ali de uma seriedade, da tentativa de seriedade de tratar o assunto sério, ao mesmo tempo em que tinha essa coisa de você precisa se permitir acreditar naquilo, né? Acreditar no encantamento daquele jogo. Então era um equilíbrio que a gente tinha que encontrar entre ser sério para ser jornalístico, e afinal a gente está falando de produto, né? E de coisas que custam dinheiro e coisas que são avaliadas por notas, ao mesmo tempo que você está falando de uma coisa que dá uma experiência profunda em você, que faz você fingir que você
vive num faz de conta, um pouquinho da sua vida, um pouco, pelo menos naquele tempinho. Você pode ser o Super Mario no momento, você pode entrar no mundo do Link e da Zelda. Então, eu acho que eu aprendi muito com isso, em ter certa leveza em tudo que eu faço de trabalho. Porque por mais que você tenha que levar tudo aquilo a sério, no fim das contas é entretenimento. No fim das contas você está lidando com os prazeres, os sonhos da pessoa. E acho que é por isso que eu também fiquei muito viciado em trabalhar com esse tipo de assunto. Se eu sair dos games, foi para ir para o cinema, para música e para coisas ali nesse universo. Eu nunca trabalhei com política, com economia, com coisas mais chatas, com hard news de verdade. E acho que foi porque eu aprendi a fazer assim, eu não sei fazer de outro jeito. E eu sempre fiz isso, né? Essa coisa que mistura essa paixão, essa minúcia toda e essa descontração, mas tentando falar sério sobre aquilo. Então, acho que foi por isso que eu fui galgando os degraus lá, e eu não saía de lá, fiquei 8 anos nessa editora, passei por todas as revistas da casa, até a hora que finalmente eu saí, quando me chamaram para Rolling Stone, que é outro tipo de nerdice. Eu considero uma nerdice parecida, inclusive. Eu também acho. Tá no mesmo mundo de coisinhas que a gente gosta ali, só que se vestia de revista de gente grande. Com dinheiro de gente grande, né? Formato de gente grande, textos de gente grande, falando de coisas sérias também, sendo que o mundo do entretenimento nerd, jornalismo nerd, revista Herói, Nintendo, era uma coisa mais leve, ainda que a gente tentasse se levar a sério também. Eu confesso, ainda tenho meus CDs, não consigo me desfazer, acho que por gostar muito de música, então tem ainda essa parte de coleção também na música que a gente acaba misturando. Exatamente. Você sai da Nintendo perto do lançamento do Wii ou depois? Foi o ano depois do lançamento do Wii, em 2006, eu saí na verdade eu saí da editora, né? A editora mudou de nome, eu já tinha me tornado editor da revista EGM Brasil. Tá. Também tinha passado pela Herói, que foi ressuscitada, e passei pela Pokémon Club, que era a nossa publicação oficial, né? Dado o sucesso de qualquer coisa de Pokémon na Nintendo World e o sucesso de Pokémon na televisão, a gente aproveitou e fomos atrás da Nintendo para lançar a revista oficial do Pokémon também. E então eu passei por ela e eu saí dos games e da Conrad, da editora, em 2006 para ir para Rolling Stone. Só que foi o mesmo ano em que eu comecei a fazer um blog de games. Sobre games, sobre jornalismo de games e tudo mais no portal IG, chamava Gamer BR, em que eu me desamarrava das revistas que eu trabalhava e virava um observador solitário do mercado brasileiro. Então eu queria fazer uma espécie de os bastidores que ninguém te conta do mercado brasileiro de games. Seja das empresas, seja do jornalismo e tudo mais. Então eu tinha muito boatos, eu tinha coisas que me contavam, eu entrevistava pessoas da indústria, e eu fiquei fazendo isso um bom tempo enquanto eu trabalhava na Rolling Stone, e foi minha maneira de não me desconectar dos games. E aí eu continuei cobrindo a E3 para Rolling Stone também, eu consegui emplacar dentro da revista a importância de ter uma cobertura de games boa, pesada, assim, porque eu tinha o argumento de que era comercialmente viável, tinha muita empresa que queria se associar a isso, a anunciar patrocinar a nossa cobertura, digamos assim. Eu achava importante ter uma página só com os jogos do mês, escritos pelas pessoas que eram os mais respeitados jornalistas de games. Então eu chamei praticamente todo mundo que escrevia nas revistas para colaborar na Rolling Stone, fazendo reviews de games também. Então, eu nunca larguei os videogames, de fato, no jornalismo. Acho que só quando eu parei de fazer o Gamer BR e continuei, quando eu virei editor-chefe da Rolling Stone em 2011, eu pensei, bom, é melhor eu me concentrar nisso aqui. Né? E então, eu só fui voltar a trabalhar com games oficialmente em 2015, quando eu fui chamado para editar o IGN Brasil. Aí começa esse novo ciclo. Que é um novo ciclo, foi o meu último ciclo, né? Mas que parece que já faz uma eternidade, porque faz 6 anos. E eu tô te perguntando isso porque eu acho que o Wii, ele é a grande volta da Nintendo, como ela era conhecida até o Super Nintendo, né? Até aquela época. Porque o 64, ele
ele era revolucionário, mas para o momento errado da indústria. Sim. O GameCube, ele não era acessível, vamos falar assim, por causa da mídia. E o Wii volta para ser aquele videogame da família, e você jogar com a sua avó, com a sua mãe, sabe aquela coisa de trazer todo mundo pro sofá da sala de novo, né? É engraçado porque quando eu trabalhei na Nintendo, os anos em que eu trabalhei, estive envolvido com a empresa, seja dentro, seja fazendo a revista, foram justamente os piores anos da Nintendo. Se você pensar em quando a Nintendo determinou que o caminho dela era paralelo, mas diferente de seus concorrentes. É. Quando ela assumiu que não vou concorrer com quem lança jogo em mídia em disco, eu Isso. vou continuar lançando as minhas coisas aqui, e se eu lançar em disco vai ser numa mídia proprietária, e é isso aí, e vocês que lutem, porque eu tô bem aqui, e era até frustrante pra gente, quando a gente só tinha a revista Nintendo World e cobrir a parte de Nintendo, sendo que tinha tanta coisa legal rolando com o PlayStation, PlayStation, e a Microsoft entrando com o Xbox, e a gente falando de jogos da Nintendo, que uma parcela ínfima, é a mesma coisa que no Brasil, consumidores de iPhone, sabe? Nos Estados Unidos é a maioria, aqui não, aqui é uma super minoria, e era isso que era o nintendista no Brasil, porque a Nintendo era mais caro e não tinha pirataria, então era frustrante, sim, trabalhar para Nintendo, falar de Nintendo nessa época, porque parecia que a gente estava falando para ninguém, ou falando para os mesmos caras, e uma coisa que não tinha como crescer, não ia virar mainstream, nunca. E o Wii acabou quebrando essas barreiras, e colocou a Nintendo de volta no caminho do sucesso, mas um caminho completamente único, né? Isso, que diferente. logo se determinou que era diferente das concorrentes, era apostando num aspecto lúdico, trazendo outros públicos, que mais ou menos foi o que o Nintendinho fez de uma maneira mais natural nos anos 80, o Wii acabou fazendo por outras razões, e acabou se tornando o console mais vendido da Nintendo. Eu não sei se esse número já foi batido, muito tempo foi, Eu né? acho que ele Talvez ainda o é o console... número 1. O Switch está muito perto se ele não passou. Mas o Wii, ele é... não, acho que o número do Wii era bem absurdo para o Isso. Switch passar tão cedo, sabe? Eu acho que eles iam ter que somar muita coisa, tal, mas ainda que a Nintendo esteja surfando aí muito bem, não tá reclamando de nada, né? A Nintendo tem esses acertos de tempos em tempos. Mas o Wii determinou uma volta, só que ao mesmo tempo, para mim, pessoalmente, representou um momento em que eu finalmente coloquei a Nintendo de lado, sabe? Isso. É um momento em que a Nintendo deixou de ser interessante para mim, tanto que eu perdi interesse mesmo em tudo que a Nintendo fazia nessa época, não porque o Wii não me interessou, mas eu não joguei o Wii, não joguei o Wii U. Foi exatamente o momento em que eu comecei a finalmente jogar PlayStation, e ver videogame de uma maneira diferente, perceber que havia, assim, uma vida de games além da Nintendo, e eu só voltei a me apaixonar pela Nintendo realmente nos últimos anos, com o Switch, com o Zelda, com algumas coisas ali do Nintendo 3DS, que eu já tinha resgatado, mas basicamente a Nintendo me perdeu na hora que ela voltou a ser... na hora que ela voltou para o topo do mundo, a Nintendo me perdeu, mas não porque não era interessante o bastante para mim, era porque eu acho que são fases, né? Uma vez nintendista, sempre nintendista, mas o nintendista também tem direito de pegar e dar um tempinho na relação e voltar depois. Ah, com certeza, acho que é saudável, porque aí você volta Isso. mais animado. Mas eu trouxe isso à tona porque a revista fez sucesso nessa época, então tem muito a ver com o seu trabalho, muito a ver com o que foi colocado lá naquela época, porque a portabilidade do Game Boy talvez fosse uma das coisas que mais salvasse a Nintendo naquela época, por ser mais democrático do que o próprio Nintendo 64 ou GameCube. Mas você trazia, e eu lembro muito dessa revista, principalmente pelo meu irmão, que meu irmão era mais louco que eu pro videogame, o quanto a revista trazia exatamente o que você falou, essa paixão, esse jeito de escrever uma situação que você não está vivendo, que você talvez não consiga viver. E ela trazia isso. E a gente adorava, era a revista que a gente mais ia atrás, porque ela trazia exatamente o saudosismo da Nintendo, sabe? Aquela coisa legal. E, sabe, eu escuto isso bastante, se você quer saber, das pessoas que me reconhecem, sabem do meu trabalho, ou reconhecem meu nome, de cada 10 pessoas que vêm falar comigo,
8 eram leitores da Nintendo World, quase 9. Assim, é impressionante. Não é leitor da EGM, tem. Não é da Rolling Stone, tem um pouquinho, mas assim, maciçamente leitores da Nintendo World, que consideram a Nintendo World a primeira revista feita para eles, em que eles aprenderam a ler ou ganharam o gosto pela leitura e que se sentiam muito bem representados. E tinha essa questão de como o Brasil estava muito na esquina, né, no canto ali do mercado de games mundial, a gente não tinha evento, não tinha representatividade, nenhuma empresa brasileira, nenhum brasileiro trabalhando lá fora. Então, quem eram os maiores representantes da indústria de games brasileira para os jogadores de Nintendo? Eram os caras que faziam a Nintendo World. Né? Era a gente, não era o Miyamoto. Era o Miyamoto, mas Miyamoto vive em outro planeta. Exatamente. E aqui no Brasil, quem é? E aí a gente ganhou esse status, né? De nos tornarmos essas pessoas que estavam muito próximas do que eles gostariam de fazer da vida. E foi aí que eu comecei a escutar muito essa coisa de chamarem a gente de privilegiado, no bom sentido, chamarem a gente de referência para trabalhar nessa área. Não exatamente de games, mas de jornalismo de games. E aí eu comecei a ouvir bastante pessoas ligando. Como é que eu faço para fazer o que você faz? Eu falei, eu estudei jornalismo, você tinha que ser jornalista para aprender a escrever e tal. Ah, tá bom. E aí você vai ver o cara realmente foi estudar jornalismo porque ele lembra da Nintendo World. Eu não escutei, juro, não é uma, duas, três. São umas 20, 30 histórias de gente que foi estudar jornalismo porque começou a ler revista e gostar disso e de pensar em jornalismo quando se pensa em games por conta dessas revistas. E eu tenho um baita orgulho, porque eu acho que nenhuma outra publicação nessa época conseguiu algo parecido. Talvez a revista Herói tivesse um status desse nível, mas quando eu converso com ex-leitores da Herói, é uma coisa muito mais nostálgica, eles lembram da associação de comprar uma revista por conta do desenho animado que eles adoravam assistir. A Nintendo World não era só o que eles gostavam de jogar, era também a ideia de consumir a revista, de ler aquilo, e gostar de ler, e gostar de entender a maneira como a gente fazia a revista. A revista tinha fãs, não eram fãs da Nintendo, eram fãs da revista, né? Tanto que a gente aproveitava muito isso, fazendo promoções, umas promoções malucas para distribuir uns brindes legais. Muitas delas eram baseadas em mostre seu amor pela Nintendo World. Você é realmente fã da Nintendo World? Mostra pra gente. Não era assim, mostra que você é fã da Nintendo ou do Mario. A gente queria ver o que o cara faria pela revista. Eram umas coisas absurdas. Se você pegar uns exemplares antigos ali dessa fase, 2001, 2002, você vai ver que era o auge da revista nesse sentido. Que a gente trabalhou bastante essa ideia de que o cara tinha que gostar da revista e não exatamente da Nintendo, né? A Nintendo era um detalhe, mas o legal mesmo era a Nintendo World. A Nintendo World era uma espécie de uma entidade, um personagem. Mas, diferente de outras revistas que existiam na época, a gente era gente de verdade, nós éramos humanos, nossa foto estava na revista. E acho que esse foi também uma virada de chave que as outras publicações não fizeram, que eles não mostravam a cara das pessoas, ou mostravam numa condição de reportagem especial, veja os pilotos jogando, ou no caso da Super Game Power eram personagens, né? Marjorie Bros, Baby Betinho, Chefe, que eram pessoas, mas eram personagens. Sim. A Nintendo World foi a primeira revista que mostrou a foto das pessoas que trabalhavam e escreviam e assinavam as matérias. Éramos pessoas e não éramos pessoas personagens, né? Não é o Pablo, olha o que o Pablo gosta de comer, olha o que o Pablo gosta de jogar. Isso era detalhe. Mais importante que isso, nós éramos jornalistas que escrevíamos na Nintendo World. E aí, eu acho que essa associação de profissionalizar a nossa cara e associar nossa cara à marca, foi o grande negócio aí que determinou que a minha geração fosse a primeira geração de jornalistas de games, e todos os caras que trabalharam comigo e que vieram depois, meio que são discípulos dessa geração, que aprenderam dessa forma. Não estou falando que eu ensinei as pessoas a escrever, mas a referência que essas pessoas tinham de revista de games era uma antes dessas revistas que a gente fazia surgirem. E aí, quando surgiu, é uma outra maneira. Lógico, existe também um lado paralelo ali de outras revistas feitas com um approach mais de fã, né? Que eu vou mencionar a revista Gamers, que era uma revista que vendia muito bem na época, que fazia um grande sucesso e que ela parecia um grande fanzine, né? Então, o que ela não tinha de profissional, ela tinha de precisão, de paixão e letras e palavras e informação. Muitas pessoas liam a Gamers porque ela era mais barata e ela
também fomentava muito essa paixão pelo jogo. E quem era um dos participantes era o Fábio Santana, o Fabão, que trabalhou comigo nas revistas de games, que depois foi para a Editora Europa fazer revistas de games lá, e trabalhou na Sony, e hoje trabalha na Capcom, no Brasil, é um grande amigo meu, mas é um cara da mesma geração que eu, que aprendeu a fazer revista do jeito dele também diferente. Então, muito do que as revistas de games surgiram depois, vieram, assim, nós consumindo as revistas que eram feitas pelos adultos e inventando nossas maneiras de fazer. Revistas com a referência do que a gente acha que é legal, com toda a liberdade, na medida do possível, para fazer a revista que a gente achava mais legal, e sendo gamer desde que a gente nasceu. Então, essa é a diferença. As pessoas que trabalhavam com revistas de games depois da minha geração eram pessoas que jogavam games desde criança, o que não era a realidade das pessoas que faziam revistas de games antes da gente, que eram caras adultos que foram fazer revista de game como fariam revista de esporte, ou revista de gastronomia, ou qualquer coisa assim. Não era uma vocação deles, não era a paixão, era uma revista que tinha para fazer. No meu caso, eu entrei lá pela porta dos fundos, digamos assim, e acabei abrindo uma porta para um monte de gente que descobriu que queria fazer isso também. Revolucionou, e eu acho muito que dá para comparar. Na verdade, a Nintendo World, para mim, era um almanaque. Todo mês era um almanaque novo. E aí você tinha essa coleção de reportagem lá dentro. Mas se você comparar com o mundo de hoje, é mais ou menos o que está acontecendo com o YouTube e a Twitch, né? Quem era o cara que assistia os canais de games no YouTube, talvez não seja a mesma pessoa que consome Twitch hoje, que assiste os games com o cara comentando na hora que ele tá jogando, o que ele tá passando, ele vai interagindo com o público ali. O YouTube talvez já virou um pouco arcaico, o que é muito engraçado, porque a gente tá falando de menos de 10 anos. E já não mudou. Tinha feito essa associação. Total, perfeito. Já mudou e traz esse novo mundo para o mundo dos games. Tá sendo excelente o Paulo. Sorry, pode falar, Paulo. Desculpa, você vai ter um problema para editar isso aqui, porque essa edição vai ser a mais longa da sua vida, né? Você tá vendo que eu acho que eu te comentei, né? Você tá entrevistando a pessoa errada, cara. Eu não vejo limites, eu começo a falar e você tem que me parar, você tem que me cortar, você tem que falar, nosso tempo acabou, vamos ter uma parte 2, porque senão isso aqui vai entrar altas horas aí. É impossível te cortar, até porque a gente aprende muito com você falando, mas provavelmente eu vou fazer 2 partes, e a ideia, ela é soltar podcast no Instagram, que não é uma coisa muito comum. Então, eu tô postando por lá, eu tenho o canal no YouTube, mas a ideia mesmo é o Instagram. Eu tô atendendo aquela minha comunidade ali, e eu quero que essa comunidade seja muito bem atendida pelo conteúdo que a gente posta ali. Então, eu devo dividir em 2, e o pessoal vai ficar feliz em ver 2 partes, isso aí não é problema. Maravilha. Fico muito feliz. Para mim tá divertidíssimo, cara. Antes da gente terminar, eu só vou comentar uma outra coisa que você passou, que foi muito legal e talvez seja um outro sonho que você realizou por mim ali. Você teve uma época que foi parte não sei se era parte do time, mas você ia no Ronivon comentar sobre cultura pop. Você é fã do Ronivon? Eu adoro o Ronivon, acho sensacional. Na verdade, eu fui uma vez só, eu fui divulgar meu livro lá. Isso que eu ia falar. E aí você mostra o seu livro. Como é que tá esse livro? Como é que foi o sucesso dele? E o que você espera fazer uma nova edição, alguma coisa assim? Então, esse livro que eu vou mostrar aqui, mas os seus ouvintes não vão ver, chama 52 Mitos Pop. Isso. Mentiras e Verdades nos Boatos do Mundo do Entretenimento. Foi lançado pela editora Paralela, que é um selo da editora Companhia das Letras, uma das maiores do Brasil. E o livro tem um Super Nintendo na capa, tá? O livro tem um Super Nintendo. Cara, e se você olhar bem a capa, não dá para ver, mas isso aqui é uma escultura de papelão, de papel cartão que uns artistas fizeram. Então isso aqui estava lá no lançamento do livro. Isso aqui é uma miniatura de papel do Super Nintendo. Isso aqui foi uma proposta que me fizeram de escrever um livro com uma coleção dessas histórias, desses causos ligados aos pilares da cultura pop, né? Game, cinema, televisão, quadrinho e literatura.
sempre tem umas histórias mal contadas, uns boatos que as pessoas acreditam porque sempre acharam que era assim, umas Aham. lendas urbanas. E eu publiquei na revista Herói, logo no ano que eu entrei para trabalhar na Nintendo World, eu fiz uma matéria na revista Herói sobre o desenho Caverna do Dragão, sobre o misterioso final de Caverna do Dragão, que muita gente jura que viu e não viu, porque ele foi proibido, porque, na verdade, as crianças estão no inferno e o Vingador e o Mestre dos Magos são a Isso. mesma pessoa. Era um boato que foi espalhado nos anos 90 por e-mail, né, antes das redes sociais, e aquelas coisas que você não conseguia desmentir, porque, afinal, né, eu recebi por e-mail. E eu recebi um boato desse do Caverna do Dragão. Eu pedi para o meu editor para poder fazer uma matéria a respeito, porque eu queria saber se aquilo era verdade. Ele me autorizou e eu fui fazer do meu jeitinho, fui pesquisar e descobri os nomes das pessoas que trabalhavam no desenho Caverna do Dragão, o cara que criou o desenho, que é o Gary Gygax, que é o cara que criou o RPG Dungeons and Dragons, né? Que legal. Simplesmente. Ele era o produtor executivo do desenho animado. Eu encontrei o contato dele, isso aí, em 1999, né? Não era fácil encontrar exatamente um contato de uma pessoa de outro país, e eu era muito inocente, então eu escrevi um e-mail para ele, escrevi e-mail para os 2 roteiristas do Caverna do Dragão que eu encontrei o contato e contei para eles no meu inglês lá sobre esse boato que estava circulando no Brasil, e para minha surpresa os 3 responderam. Olha só. E responderam, assim, de uma maneira muito legal, como se estivessem respondendo uma entrevista. E um deles, que era o roteirista, chamado Michael Reeves, ele simplesmente falou: "Não apenas isso é uma mentira, como o roteiro verdadeiro do último episódio, que não foi ao ar, fui eu que escrevi, e ele está aqui". Pum, e me enviou. Me enviou Nossa. um TXT, um arquivo TXT com um script de um desenho animado. Eu abri, olhei, né, vi as respostas, eu falei: "Ok, legal". Não dei muita bola para isso. Escrevi a matéria, mas não achando que aquilo, era revolucionário. A gente não tinha como saber naquela época o que que é, fato, o que que já foi, tão divulgado por aí, o que que realmente ninguém sabe. Então eu não sabia, eu achava que: "Ah, todo mundo sabe disso aqui". Mas vou fazer a matéria mesmo assim, a matéria chamada Mortos no Inferno, que mostra o verdadeiro final de Caverna do Dragão, né, de acordo com o roteiro enviado com exclusividade pelo roteirista. Quando a revista saiu, eu fui procurado por um cara, um fã, chamado Marcelo, que era o maior fã brasileiro de Caverna do Dragão, e ele pegou e falou: "Cara, de onde veio isso? Como assim? Eu sou fã do Caverna do Dragão há anos, eu nunca ouvi falar disso. Ninguém nunca ouviu falar desse negócio, me mostra". Eu mostrei para ele, ele falou: "Meu, isso é isso é real, isso é inédito, ninguém nunca viu isso. Esse cara nunca divulgou isso, ninguém sabia que existia um roteiro não filmado de um episódio. A gente achava que era uma lenda". Então você não publicou esse roteiro Eu na época? publiquei uma versão Entendi. resumida, eu expliquei o que acontecia na história, né. Entendi, entendi. Chamava Hacking, né, Aham. o roteiro. E o que aconteceu é que depois que a revista foi publicada em setembro de 99, eu me dei conta de que o que eu tinha era um furo É? mundial mesmo, que pela primeira vez esse roteiro estava sendo revelado ao mundo. O Michael Reeves, pelo que eu entendi, nunca tinha falado com nenhum repórter, nunca tinha mostrado isso para ninguém. E isso estava na gaveta porque simplesmente a emissora CBS cancelou o desenho em 1986. 13 anos antes, que era uma eternidade naquela época. Então eu fui o primeiro cara a receber esse roteiro, que eu saiba, Olha só. e publiquei, e aí, eu acabei virando uma espécie de referência de Caverna do Dragão nos anos que seguiram, né, se você procurar em Wikipedia, sempre vão mencionar essa matéria como o primeiro lugar onde foi divulgado o roteiro do episódio perdido, e fizeram já múltiplas versões em quadrinhos, em animação, os fãs enlouqueceram com isso e até hoje enlouquecem com isso. Até hoje eu dou entrevistas sobre isso. E essa matéria foi o ponto de tudo isso para falar que essa matéria foi o ponto de partida para eu inventar esse livro aqui. O editor da Paralela perguntou: "Você não tem outras histórias desse tipo? Não tem outras lendas urbanas de coisas de desenho animado aí e tal?" Eu falei: "Ah, deve ter". "Ah, então vamos fazer um livro, 50". Nossa. 52, daí eu fiquei 1 ano e meio pesquisando e escrevendo. O livro foi lançado, foi uma super divulgação, saiu em todos os jornais, eu fui no Ronivon, eu Foi no fui Ronivon, no exatamente, foi aí que eu vi.
O Nivon maravilhoso. É. Eu fui na Jovem Pan, eu saí na Folha, no Estado, no Globo. Foi incrível. Pena que não vendeu tão bem, né? Porque livro no Brasil não vende Não nada, essa é a vende, verdade. é. Então isso me desencorajou a escrever um volume 2, que eu acho que até daria para fazer se eu misturasse outros assuntos, tipo música, daria para fazer mais mitos pop, mas sinceramente, o perrengue de escrever um livro no Brasil não compensa. Não sei se Bom, as pessoas sabem, né, cara? isso pode Ganha-se te muito motivar, né? pouco, né? Porque não sei se você viu que o ano passado, acho que foi ano passado, um fã conseguiu fazer o desenho animado do último episódio. Você chegou a Eu assistir? vi, eu Ah, vi, tá. eu É, vi. É, foi meio improvisado, né? Mas, putz, é isso. muito legal, Maravilhoso. né? Tipo, olha isso, sabe? Você vê como essas coisas. E olha quanta coisa surgiu em cima disso, né? De uma Isso. curiosidade minha de fazer uma matéria Uma ideia. dessas. Eu tinha 21 anos, eu não sabia muito bem o que dava e não dava para fazer. E Isso. depois que eu lancei esse livro, eu estava no Adoro Cinema, né? No site Adoro Cinema, e eu tive um programa no canal do YouTube deles, que durou mais de um ano, chamado Mitos do Pop, que Ah, é uma versão em vídeo dessas histórias aqui e muitas outras que eu fui pesquisando. E apesar de eu não estar mais lá, o canal está no ar ainda e todos os vídeos estão lá, tem mais de 60 episódios. Eu tenho muito orgulho disso porque eu consegui, de certa forma, capitalizar em cima de uma coisa que eu fiz 20 anos atrás. isso. Eu consegui transformar isso num livro que me abriu um monte de oportunidade, consegui transformar isso num programa que me abriu e me fez, oferecer um monte de coisa. Nesse programa que eu estou fazendo agora na Netflix, no canal de YouTube da Netflix, que chama De A a Z, o programa, que de certa forma é isso também, é para contar segredos e detalhes escondidos nos produtos, nas séries da Netflix. E é um filho bastardo dos 52 Mitos Pop, porque gira em torno dessa ideia de ser minucioso e contar coisas que você não sabe, né? Que no fim das contas é o meu estilo mesmo de contar história, de jornalismo, é o que eu gosto de fazer. Né, eu me encontrei fazendo, eu gosto de procurar saber e contar, você sabia que isso aqui tem a ver com isso, por conta disso, e é super divertido. Enquanto eu tiver alguém pagando para eu continuar Pra fazendo esse tipo fazer? de coisa, eu tô adorando. Não tenho do que reclamar, tem trabalhos muito piores por aí. Ah, com certeza. E provavelmente a gente tá todo mundo sempre interessado no que pode vir aí nesses mitos urbanos e que a gente tá louco para saber mais, né? Quem sabe, pô, que bom. Pablo, eu quero te agradecer, foi maravilhoso o papo. Para mim, uma honra, de novo, ter conseguido essa conversa com você. E muito incrível que a gente tem dois amigos em comuns. Um é o Retro Gamer Brasil, o Milton é o outro. E acabou que a gente conseguiu fazer esse link aqui e ter esse papo. Para mim, de novo, uma honra. Sou um colecionador, sou viciado em entretenimento, sou viciado em falar com o público, adoro isso. E ter você aqui, isso com certeza brilhanta mais esse projeto de fazer isso com o Retro Gaming. Pô, eu fico emocionado, lisonjeado pelas tuas palavras. Eu adorei participar, conversar com você. Eu espero que você tenha conseguido terminar o Tartarugas Ninja enquanto a gente está falando. Eu também, eu também. Mas foi o que você falou, é um casamento aí interessante de coincidências, né, que nos trouxeram até aqui. Como você pode perceber, eu gosto muito de falar e de lembrar, eu tenho uma memória muito boa, e eu gosto de falar essas coisas porque documenta-se certas situações, histórias que ficam perdidas, né, que muita gente não sabe ou que deveria saber melhor. Não que eu tenha contado algum grande segredo aqui, mas, eu me divirto muito, relembrando, esses bons tempos e fico muito feliz de saber que esse tipo de coisa, essas informações causem algum interesse hoje ainda e possam talvez inspirar pessoas que têm planos de trabalhar com alguma coisa parecida, ou simplesmente pessoas que têm memória afetiva de tempos bons que não voltam mais, né. Tem gente que só se lembra e acaba vivendo a vida, e tem gente que lembra e vai atrás do sonho, que foi o teu caso, né, com o teu projeto,
de colecionador, de retrô, que eu admiro muito e eu invejo bastante, se você quer saber. Eu acho que é um tipo de coleção que eu adoraria poder ter. Eu sei que não é que é uma coisa muito difícil, não é para qualquer um. É a dedicação que vocês colocam aí, assim, vamos falar a verdade, né? Vocês são historiadores, de certa forma. É uma questão de. Não é assim, não é um fetiche por coisa velha, ou por juntar coisa, ou ser colecionador apenas. Existe uma coisa de arqueologia. Né? Vocês Bastante. estão história, vocês estão pesquisando, vocês entendem e olhando para os produtos antigos, entendendo como eles funcionavam na época, o que levou eles a existir, vocês estão, de certa forma, compreendendo melhor o mundo que a gente vive. Então, essas coisas, né, principalmente em tecnologia, é muito fácil essas coisas se perderem, principalmente coisas pré-internet, porque a gente jogava fora, né? Exatamente. Havia uma obsolescência programada para tudo, né? Nada era feito para durar. Tanto que a indústria de videogames ainda é movida a isso, né? Não, Você elimina o anterior para comprar o novo. Às isso. vezes, em lugares como o Brasil, você vende o anterior para ter o novo. Então, essa Exatamente. cultura de guardar coisas, de manter, para poucos e bons mesmo, e eu acho louvável demais o trabalho que se faz, porque não é apenas acumular na sua estante para você poder mostrar para os teus amigos íntimos, colocar para fora isso, gerar conteúdo, gerar informação de fato para o pessoal entender de que mundo a gente tinha antes para melhor compreender o mundo de hoje, valorizar mais o que a gente tem, sabe? Todo mundo gosta dessa frase, né? Tipo, nunca houve um momento tão incrível para se viver. Se você for pensar aí, lógico, a gente está vivendo um inferno hoje, É. em vários aspectos, mas Tirando assim, essa parte, né? tirando a parte que É. está um inferno, a gente tem que pensar que a gente vive num mundo globalizado, conectado, a internet permite tudo, a gente tem praticamente computadores de ponta nas nossas mãos, nos nossos Isso. bolsos, a medicina alcançou coisas incríveis, etc. Então a gente vive num momento muito legal, mas às vezes é muito fácil desvalorizar o que está rolando hoje, achar, desdenhar, reclamar das coisas, sendo que vocês não sabem como é que era antes, cara, a É. dureza que é, sabe? Eu alugava um Atari, né? Eu não tô falando que, né, para mostrar que isso, mas assim, para mim, não parece que faz tanto tempo assim, né? É Ok, verdade. faz 30 anos, 30 e poucos anos que eu alugava um Atari, não sei o quê, as coisas eram difíceis, os jogos eram toscos, né? Coloca um jogo de Atari para uma criança jogar, ele vai pegar e dar risada, porque qualquer coisa que ele tem no celular da mãe dele é 100 vezes melhor que aquilo. Mas existe um papel muito importante de resgatar essas coisas e contextualizar essa evolução. E acho que é isso que você faz muito bem, que o Luiz faz muito bem, e que vários outros colecionadores que eu admiro. Então, você está de parabéns. Eu vou me tornar um assíduo frequentador dos seus conteúdos e possivelmente colaborador também, porque é só me chamar, cara. Você viu que eu sou facinho. Não, por favor, e obrigado pela acessibilidade, foi ótimo. E é o que eu sempre falo, o que eu quero é que as pessoas continuem relembrando, continuem jogando, e não importa como, jogando os videogames antigos. História rapidinha, eu mostrei o Pong para minha filha, eu tenho a primeira geração do Pong, e eu mostrei para ela e tal. Quantos anos ela tem? Desculpa. 10. Ela foi num projeto de escola, e o projeto na informática é fazer uma mini programação. Adivinha o que ela criou? Ela criou um Pong? Exatamente. Que Assim, maravilhoso. consegui deixar dentro da cabeça dela o primeiro videogame criado e foi a primeira coisa que ela colocou em pauta. Então, O para papai mim, chorou, hein? O papai chorou. nossa, podia ter feito qualquer coisa. Ela foi lá e fez exatamente o que a gente estava conversando. Então, Que é demais. sensacional. Todos os três têm, cada um tem uma história diferente com o videogame e tá sendo muito prazeroso mostrar para eles o que eu passei, o que eu vivi e o que eles podem ter acesso hoje e comparar, né? E ver Que como que é. legal. Parabéns por isso, viu? Isso é uma coisa. Eu não tenho filhos, mas certamente se eu tivesse ou quando eu tiver, eu vou tentar educá-los com os games de uma maneira muito carinhosa, não apenas jogando eles na frente da televisão e, tó aí o última geração, tó o Minecraft, tó o Fortnite. Não, eu acho que eu vou tentar realmente resgatar os bons momentos, porque daí a valorização é maior. Muito maior, muito Né? maior. Entende-se melhor assim de onde viemos e para onde vamos e onde estamos. Eu acho que
isso aí não é simplesmente porque você é um pai colecionador que quer mostrar para seus filhos o que você gosta, o que o papai gosta de fazer no tempo livre. Não, acho que tem aí um uma intenção muito boa mesmo, que é educar desde o começo as pessoas, para as crianças, para valorizarem ainda mais o que a gente tem, porque é muito fácil. Hoje você vê, é tão descartável, né? Tudo faz sucesso até parar de fazer sucesso, e isso Até o demora ano que um vem, dia. né? Não, menos ainda. Menos Qualquer coisa na ainda. rede social é importante. Essa coisa de trending topic, para mim, é o Isso, que resume isso. Se uma coisa é trending topic hoje, é porque ela é importante hoje, amanhã ela não é mais trending topic, ela não é mais importante. E isso. ela realmente é esquecida, porque as pessoas têm tanta coisa para fazer que ninguém mais liga, né? Então a gente está falando de uma coisa loucamente na semana passada que hoje praticamente não existe mais. E, pô, e como é que fica essa ideia da memória? Pois é. Quando tudo é urgente, tudo é importante, tudo é urgente, tudo é tão rápido que já passou. E o que acontece com aquilo que a gente passou? Tem gente que chama, vocês são muito nostálgicos, né? Nostálgicos no mau sentido. Não é isso. Acho que se você não valoriza o que você tinha, como é que você vai entender e valorizar melhor quando o que vem por aí ainda, e compreender melhor o mundo que a gente vive, sabe? Você precisa olhar para Exata. trás para saber olhar para frente. Exatamente. É exatamente isso que a gente quer, continuando a mostrar o que existiu no passado e o que está vindo no futuro para a gente conseguir comparar. Bom, é uma honra de novo. Muito obrigado, Pablo. Eu sou o NT Games e eu tive a honra de entrevistar Pablo Miyazawa. Muito obrigado. Tem alguma outra consideração? Não, cara, senão a gente vai começar de novo essa conversa. A minha Isso que é legal. consideração é essa. Obrigado por participar, obrigado por me convidar, e eu tô sempre à disposição. Se alguém suportar ouvir mais uma terceira parte dessa conversa, a gente tem muito assunto que a gente nem começou, e eu tô aí, eu gosto muito desse assunto e realmente fiquei muito à vontade aqui. Então, é só me chamar. Obrigado para todo mundo que ouviu. A gente vai trazer você de volta com certeza. Bom, pessoal, fiquem bem. E, como eu sempre digo, joguem videogame.